Então, esse projeto é isso, é o que a Mari está falando, do jeito que ela está falando, assim, uma felicidade enorme para a gente, uma visão muito pessoal de como é que a gente olha para o mundo do trabalho, o mundo dos negócios, o que a gente acha que poderia ser diferente. Em vez de ficar só achando, a gente resolveu, né, colocar a luz nas pessoas que estão fazendo as coisas de uma maneira diferente, ajudando a trazer essa evolução. Por que a gente escolheu o girassol, né, para dar de presente lá, aqui também? É porque o girassol é uma planta que sempre busca o sol. E o sol é o principal fator de evolução, né, para a humanidade, para as espécies. Só existe evolução porque tem a energia do sol. E a gente acredita muito que o capitalismo precisa de uma evolução. Né? Desde a Revolução Industrial houve essa questão da possibilidade de lucrar, teve um crescimento muito rápido das atividades, dos negócios. Muitas pessoas começaram a lucrar muito e aí começaram a fabricar coisas que a gente não precisa na prática, assim, tipo cabeceiras entalhadas, camisas com aqueles colarinhos todos rebuscados da Revolução Industrial. E a maior parte das empresas que ganhavam mais dinheiro ganhavam fazendo isso. Né? Então, de alguma maneira, desconectou da atividade para a qual as empresas nasceram, que era de atender às necessidades das pessoas. E começou a virar uma coisa assim, de como é que a gente ganha mais dinheiro com isso para poucas pessoas se beneficiarem disso. E o resultado é essa enorme desigualdade na distribuição de renda que a gente tem no mundo hoje. Né? Uma quantidade pequena, 80 famílias concentrando cerca de metade da riqueza mundial, e a gente vê essa enormidade de desafios assim, de países da África, no Brasil. Né? A gente vê a pobreza perto, assim, a gente vê essa violência que vem tudo do mesmo lugar, que é do medo, da insegurança, de não conseguir alguma coisa, então eu quero acumular. Isso, no fundo, é falta de amor, né? Falta de amor, falta de conexão com as pessoas. E eu acho que no ambiente corporativo, eu trabalhei em algumas corporações, assim, acho que isso era muito, muito premente. Né? Tem gente, a Ju trabalhou comigo no Banco Real, lá, que era um lugar super bacana, assim, mas tinha muito essa questão da competição, do quanto que eu vou ganhar de bônus, e poucas pessoas ganham bônus muito altos, e a grande maioria fica com aquela esperança de ganhar. É quase como jogar na loteria, um dia eu vou ganhar. E você fica lá, e o tempo vai passando, você olha para trás, passou 20, 30 anos, o que você construiu? Né? Às vezes não tem uma vida significativa. Tem gente que, sim, nasceu para trabalhar, carimbar e tudo mais, ok. Mas tem muita gente que tem um potencial enorme que muitas vezes fica reprimido pelo ambiente, pelo tipo de lugar que a gente cria. Então, veja bem, não é uma crítica às corporações, não é uma crítica ao capitalismo, é uma crítica em como a gente se comporta com isso e como que a gente cria essa esperança de um dia, né, ser melhor por meio do consumismo também. Então, o evento que a gente fez no dia 1º era no dia da Pachamama, no dia da Terra. E, por coincidência, nesse ano foi o dia em que a gente esgotou a capacidade dos recursos naturais se regenerarem. Esse dia chega cada vez mais cedo. Quer dizer que, desde então, a gente já está no cheque especial do planeta, a gente já está devendo, né, a capacidade do planeta regenerar os recursos naturais. Ontem, eu não sei se vocês viram, teve um iceberg gigantesco, quebrou, vai começar a derreter agora, o pessoal já começou, peguem suas boias, porque, né, em pouco tempo vai começar essa subida do oceano. Tem gente que não acredita nisso, né, mas se você vê 5 anos atrás, metade da ilha de Nova York estava inundada, a gente vê aquele furacão Katrina. Eu estou dando só 2 exemplos nos Estados Unidos, que é o país do Trump, né, que é o cara que, não, isso aí é uma bobagem, mudanças climáticas, isso aí nunca vai acontecer, não é um problema meu, só que já é um problema de todo mundo. A gente está vivenciando cada vez mais esse problema. Eu li um dado de que 90% das pessoas no mundo hoje vivem em algum lugar poluído. Né? Então, vocês viram que na China eles instalaram um painel em Pequim para as pessoas poderem ver o pôr do sol? Ele filma o pôr do sol em algum lugar e projeta para as pessoas verem o pôr do sol, porque já não dá mais para ver de tanta poluição que tem. Então, isso, de alguma maneira, está errado, né? E trazendo para a nossa conversa de hoje aqui, por que a gente convidou a Carol, a Ignarra, para falar, e a Dani Andrade? Porque eu acho que elas estão atuando numa das fronteiras que a gente precisa avançar, nessa questão de, dentro das empresas, no mundo dos negócios, do empreendedorismo, na capacidade da diversidade, da criatividade que vem daí, e o quanto que a gente ainda olha para isso sem conseguir alcançar todo esse potencial que existe, e elas estão fazendo um trabalho enorme, muito bonito, super corajoso, muito inspirador, né, cada uma na frente delas, e eu queria que elas contassem para a gente aqui, para a gente aprender todo mundo junto com elas. Então, eu vou chamar vocês para o palco para a gente
começar o nosso bate-papo aqui. Carol Ignar. E a Dani Andrade. Eu vou pedir para vocês começarem contando um pouquinho da vida de cada uma de vocês, onde é que vocês nasceram, né, um pouquinho da infância, porque eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. O caminho que vocês trilharam tem a ver com aquilo que vocês construíram ou aprenderam de valores e da história de vida na infância. Eu sou paulistana, nasci aqui, sempre na Zona Norte. Eu morava numa rua lá no Horto Florestal que a gente brincava. Então, é muito legal falar disso, que o Rodrigo falou para falar da infância também. Agora, chegando no evento, eu encontrei uma amiga, falei, olha, essa é minha amiga da rua. Ela até se apresentando como amiga da rua. E, de fato, é aquela amiga que a gente brincava na rua, né? Aquelas crianças que se reuniam para jogar taco, para jogar vôlei com uma rede de barbante. A gente brincou na rua, de fato. Vou fazer 40 anos, então isso faz 3 décadas, e hoje, na mesma rua, não acontece mais. Então, porque eu, até mês passado, morava lá ainda, porque meus pais moravam lá, então eu fui morar na mesma rua, e as crianças já não saem mais. E mesmo numa rua que nem carro passa, gente, passa até carroça lá. Se bobear, já não é mais São Paulo. E não é mesmo, se você olha no mapa, para lá já é Mairiporã. E aí, hoje, não brincam mais, né? Minha filha hoje tem 13 anos, mas quando eu mudei para lá de volta, ela tinha 7. E eu tentei incentivar com alguns filhos de amigos que também estão ainda morando lá, e não rolou. Essa minha amiga da rua é a que mais tenta. Quando ela está com sobrinhos, ela ligava. Vocês estão aí? Vamos botar a criançada na rua. Aí você fala para a criançada, vamos para a rua? Ah, não, mãe, deixa eu ver uma série. Ah, não, mãe, eu estou ocupada aqui. E estão fazendo coisas que... né, também não é uma crítica, mas que a gente vê uma mudança mesmo de comportamento. E no meu tempo também já era uma mudança, né? A Ju está aqui, ela é minha amiga de infância também, não da rua, da escola. E recentemente, Rodrigo, a gente conversou sobre isso. Qual comportamento eu desenvolvi diferente do dela, que viveu num apartamento, que cresceu num apartamento e num bairro que não tem rua para brincar? Então, a gente, pensando disso, por causa dos nossos filhos, né? Que a gente tem privado hoje os nossos filhos de viver assim. E ela falou assim, olha, eu acho que você tem uma coragem que eu não tenho. Acho que é isso, né, Ju, que a gente chegou numa conclusão. Você tem um comportamento tão audacioso, tão corajoso, que pode estar ligado a isso. E, refletindo, eu acredito que sim. Então, eu sou a irmã do meio, nós somos em 3 mulheres, é uma escadinha. Cresci na Zona Norte de São Paulo, brincando na rua, sempre fui muito ligada à atividade, a movimento, a esporte. Então, quando eu fui fazer faculdade, eu fiz educação física. Eu tinha 1 ano de formada, quando eu fiquei cadeirante. Pausa. Não é para contar mais. Só fazendo uma base, vou voltar. Família, tá? As irmãs juntas, e pai e mãe, muito família. A gente é muito família. Aquela família que todo domingo meu pai cozinhava para a gente ficar em casa, para os namorados virem. Então, assim, muita base familiar. Pausa. Obrigado, Carol. Dani? Pelo que eu entendi, tem que falar da infância, é isso? Bom, Pode nos dar esse presente? eu vou tentar ser breve. Bom, eu sou a Daniela Andrade, eu tenho 38 anos, aí eu brinco, apesar dessa carinha de 15. Eu sou uma mulher transexual, então eu estou aí dentro do grupo LGBT, ou seja, eu fui nascida e designada homem, mas eu me reivindico, me reconheço como mulher, inclusive atualmente não só de fato como de direito, né? Eu mudei todos os meus documentos em 2013 para o Estado brasileiro, eu também sou do sexo feminino na minha certidão de nascimento. Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, na Zona Leste, em São Miguel Paulista. Meu pai é um pedreiro, minha mãe é uma dona de casa semi-analfabeta. Eu nunca consegui me encaixar dentro dessa caixinha homem. Desde muito cedo, as minhas lembranças mais remotas, eu já não me entendia como um menino. E meus pais, extremamente preconceituosos, extremamente católicos, de me obrigar a ir à missa todo domingo, de me obrigar a decorar a Bíblia,
né? Eu fui, ao contrário, quando a gente ouve a história das pessoas LGBTs, e, sobretudo, das travestis, mulheres transexuais, homens trans, é uma constante de que a primeira violência que essa população sofre é dentro da própria casa. Eu apanhei muito do meu pai, né? Meu pai dizia que ia me quebrar ao meio para eu virar homem. Eu ouvia coisas horríveis da minha mãe, ela dizia que eu não poderia ter saído da barriga dela, que ela não poderia ter parido alguém como eu, porque eles nunca conseguiram, né, me respeitar enquanto uma criança que não conseguia se encaixar dentro de um estereótipo de gênero, né? Eu apanhei horrores na escola, né? A rua inteira era a bichinha, o viadinho, o Bambi, boiola, né? A minha família falava coisas absurdas ao meu respeito, né? Então, assim, ó, eu não tenho qualquer lembrança positiva da minha infância. Inclusive, eu sempre digo que eu não tive direito a ter uma infância. As travestis, mulheres transexuais, homens trans, não têm esse direito, né? Foi um espaço da minha vida que me foi roubado, né? Eu ouvi coisas absurdas que você não deve falar para uma criança, que eu vou levar para o meu caixão, né? E quando eu ouço coisas, mas você precisa perdoar, não é assim? Eu falei assim, é muito fácil quando não acontece com você, né? Agora, quando é a sua vida, a sua história, talvez seja um tanto quanto difícil. Então, assim, eu entendi desde muito cedo que ser transexual, né, ser a pessoa... Eu nem sabia que existia essa palavra. Veja, eu nasci em 1980, não tinha da internet, né? Eu sabia que eu era diferente das outras crianças, mas eu não entendia o que significava aquilo. E não existia ninguém naquele lugar, naquele bairro, naquela rua, naquela escola, né? Estudei a vida inteira numa escola pública, né? Que eu supusesse que estava passando o mesmo que eu. Desde muito criança, meus pais me condicionaram a entender que eu ia queimar no inferno, porque Deus não gostava de pessoas como eu, né? Que eu tinha escolhido aquilo, que aquilo era um pecado mortal, né? Então, eu entendi desde muito cedo que Deus não gosta de pessoas transexuais, né? Então, assim, eu me martelei, aquilo, sabe, me sufocou durante muitos anos, conviver com aquela culpa, porque eu não entendia, eu era uma criança. Eu não entendia que isso não era uma escolha, né? E eu pedia muitas vezes para Deus, então, já que eu tenho este pecado, né, que meu pai e minha mãe estão dizendo, por favor, faça com que eu seja curada, como se a gente tivesse que ser curado de uma condição que você não escolhe, né? Eu pertenço a um grupo que 90% das travestis, mulheres transexuais no Brasil estão se prostituindo. E quando eu falo que 90% de um grupo se prostitui, ninguém há de dizer para mim que elas escolheram, porque seria insano, né? A expectativa de vida de uma mulher transexual ou uma travesti no Brasil, 35 anos de idade. Do brasileiro, 73. Né? O grupo que eu faço parte, né, tipo... pensando aí em mortalidade, o Brasil é o país que mais mata travestis e mulheres transexuais no planeta. O México vem em segundo lugar, não mata a metade. Então, assim, falar da minha vida e falar da história das mulheres transexuais e travestis é só falar de violência. Né? A travesti, a mulher transexual, é como uma ilha, repleta de violência por todos os lados. Dani, antes de a gente falar um pouquinho mais sobre isso, que eu sei que você estuda muito esse assunto, pode ajudar a trazer conhecimento para a gente mesmo, para a gente poder conseguir enfrentar esse problema de uma maneira melhor, né? Em que momento da sua vida assim você acha que conseguiu reconhecer em outras pessoas que existia algum ponto de apoio, ou você começou a aprender mais sobre isso? Porque no momento que você falou na infância, era só coisa ruim, você não conseguia nem entender o que estava acontecendo. Em que momento que isso se revelou para você uma possibilidade de entender melhor o que estava acontecendo? Bom, se conectar com outras pessoas. Eu fui expulsa da casa dos meus pais aos 18 anos de idade. Eles não admitiam que eu fosse... Né, eu não sabia que eu era transexual, porque eu nem sabia que existia essa palavra. Eu sabia que eu não era igual às outras pessoas. Eu ouvia a minha vida inteira que eu era viado, que eu era bicha, que eu era boiola, então eu achava que eu era gay. Né? E quando eu, no ensino médio, né, eu fui fazer uma escola pública técnica, e aí eu consegui, aí no terceiro ano do médio, eu fiz, na minha época, processamento de dados, que é informática hoje em dia. Né, eu fui fazer um estágio obrigatório, comecei a ganhar meu próprio dinheiro, e comecei, com o meu próprio dinheiro, a frequentar os espaços ditos gays, porque eu via a vida inteira que eu era gay, então deixa eu ver o que é isso. Com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu não me encaixava nessa... O que é um homem gay? O homem gay vai dizer para você o seguinte: eu sou gay porque eu sou um homem que gosta de outros homens. Inclusive, eu ouvi de muitos gays, né, em espaços gays, que se eles quisessem ficar comigo, eles seriam héteros e pegariam mulher.
né? Porque eu era feminina demais para os gays. Né? Então, assim, eu nunca consegui, dentro dos espaços gays, me encontrar. A própria definição do gay, que é eu sou um homem, eu nunca me reconheci como homem. Né? Então, assim, eu não me reconhecia como homem, mas existe um interdito da biologia. A biologia, né, eu ouvi minha vida inteira que menina nasce com vagina, menina menstrua, menina fica grávida. Eu não nasci com uma vagina, eu não menstruo. É impossível ficar grávida, então eu não podia ser menina, mas eu não me reconhecia como homem. Então, assim, foi um período da minha vida, a infância e a adolescência, assim, extremamente traumático, porque eu não conseguia me reconhecer como gente. Né? Então, assim, com 18, aí quando eu encontrei uma outra mulher transexual, uma amiga minha, Cláudia, que me falou a história dela, me falou que ela começou a se hormonizar. Que idade ela tinha? Oi? Ela tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos e ela também tinha 18 anos. Mas ela tinha começado a se hormonizar com 14 anos de idade, já estava com o corpo bem alterado. Né? Ela ia para cirurgias de transgenitalização, que a mídia erroneamente chama de cirurgia de mudança de sexo. Né? Ninguém deita numa mesa de cirurgia homem, dela se levanta mulher, tampouco vice-versa. Cirurgia de transgenitalização ou cirurgia genital, para resolver o problema. Então, assim, quando ela contou a história dela, caiu minha ficha. Eu falei assim, gente, ela acabou de contar a minha história. Né? E aí eu descobri que, sim, era possível ser uma mulher sem ter nascido com uma vagina. Né? Que era possível ser uma mulher tendo sido... Porque foi imposto, né? Todo mundo aqui presente, alguém perguntou para vocês se vocês eram homens ou se vocês eram mulheres quando vocês nasceram? Não, isso foi imposto. Vocês nasceram e isso foi... registrado, eu nem sabia falar, eu não sabia o que era um pênis, o que era uma vagina, eu não sabia o que era ser homem, o que era ser mulher, tudo isso foi imposto. Né? Então, assim, quando eu descobri que existia algo chamado transexualidade, que isso era possível, né? E que eu reivindiquei, porque eu digo, existem uns termos que se usam erroneamente para definir pessoas trans, né? Eu nunca virei mulher, quem vira alguma coisa é lagarta que vira borboleta. Né? Eu me reivindiquei, né? Eu reivindiquei a minha identidade, né? E eu resolvi, né, externalizá-la para o mundo. E eu paguei um preço altíssimo por isso. Né? Quando eu assumo a minha transexualidade, eu sou expulsa da casa dos meus pais e da minha família. Né? E aí, quando fala que a família é o esteio da sociedade, sem família nada vai ser resolvido, sem família vamos ter criminosos. Olha, eu fui expulsa de casa aos 18 anos. E até hoje, e assim, eu fui colocada na rua com 18 anos de idade, né? Eu sou privilegiadíssima, a maioria das travestis, mulheres transexuais, são colocadas para fora da casa dos seus pais, com 10, 11, 12 anos de idade. Né? Eu fui com 18. Né? Com 18, eu tinha que me virar sozinha. Um privilégio, né? Não tinha nem 11 nem 12 anos. E eu nunca mais os vi, eles nunca mais me viram, não sei se estão vivos, se estão mortos, nunca mais se preocuparam. Com 18 anos, a minha família era só eu. Né? Eu digo hoje que eu tenho 3 gatos, né? 2 de 4 patas e um bípede, que é o meu atual marido, que é a minha família, né? A família que eu escolhi. Né? Porque as pessoas trans não têm o direito de ter família. Então, quando eu ouço gente falando que estou defendendo a família tradicional, já me dá um ranço. Sabe? Eu falei assim, gente, do que você está falando? Né? Porque as pessoas trans no Brasil não têm direito a ter família. Então, quando eu descubro, quando eu conheci essa outra mulher trans, né? Quando eu fui colocada para fora da casa dos meus pais, né? Assim, o meu primeiro emprego, né? O primeiro estágio que eu fiz foi nos Correios, lá em São Miguel. Né? E aí, em seguida, eu achei um emprego na Folha de São Paulo. Quando eu fui expulsa da casa dos meus pais, eu pensei assim, bom, eu perdi muita coisa na minha vida. Né? Eu sou uma pessoa, ser uma pessoa trans é você estar acostumada a perder. Né? Você vai perdendo pessoas, elas vão ficando pelo caminho porque as pessoas elas não aceitam a transexualidade. Né? É como se o fato de eu ser uma pessoa trans eu tivesse uma doença infecto-contagiosa tão mortal que o simples fato de eu te dar a mão, você fosse por osmose virar transexual também. Então, assim... Como se isso fosse um problema também. Né? Exato. E, assim, então, quando eu reconheci que, bom, veja, eu não tenho mais família, então vamos lá. Então, eu vou assumir, externalizar essa identidade de Daniela. E, na minha época, era muito mais complicado. Hoje em dia, a gente até aparece na novela, né? Se debate o tema. Na minha época, não tinha isso. Né? Não tinha o Facebook, não tinha o Google. Né? Então, era extremamente complicado.
E veja que eu não estou falando de muito tempo, né? 1980, 1990. Então, quando eu resolvi colocar essa identidade, externalizar a minha identidade, deixar de viver uma mentira, aí eu não consegui mais emprego. Né? Quando foi? 18 anos, você falou? De 18 para 19 anos. Eu tinha 19 anos. Eu não consegui mais emprego. E aí eu tinha um amigo gay que, quando eu fui expulsa de casa, eu fiquei na casa dele. E aí depois eu fiquei algum tempo, ele me ajudou durante algum tempo. Né? Eu passei por extremas necessidades. Né? Eu tinha amigos meus que fizeram vaquinha para me comprar uma cesta básica. Né? Um dia, quando eu frequentava espaços gays, eu descobria que os gays não me queriam. Né? Os gays não querem uma pessoa... Os gays querem quanto mais macho, melhor. Sabe? Quanto mais homem, melhor. E aí, quando eu externalizei essa identidade, tinha uma balada que era para travestis e homens que se relacionam com travestis ali na Rua Rego Freitas, na República. Aí, a primeira vez que eu fui nessa balada, eu percebi que vários homens vieram falar comigo, gente, isso existe. Né? Olha só, é possível ser uma mulher trans e ser desejada. Né? Mas, né, veja, assim como acontece com as negras, eu sou uma pessoa que... eu me vejo muito dentro do feminismo negro, porque assim, a branca é para namorar e casar, a preta e a trans é para transar no escondido. Né? A trans é só para fuder. Entendeu? Eu vou trepar com a trans. Agora, andar de mão dada, jamais. Por quê? Porque se você andar de mãos dadas com uma mulher trans, se você assumir um relacionamento com uma mulher trans, a masculinidade do homem foi embora. Né? Ele não vai poder assumir para os amigos e para as outras mulheres. Né? Eu cansei de ouvir de outras mulheres, você vai preferir este traveco que a mim? Então, assim, ser uma mulher trans no Brasil, né, primeiro que assim, é uma sentença de morte. Né? Você é expulsa da casa, primeiro, você é expulsa da casa dos seus pais. Na escola, veja, na escola, você não pode... Ser uma pessoa trans, né, uma mulher transexual, um homem trans, uma travesti, ao contrário de ser lésbica, gay, bissexual, veja, lésbica, gay e bissexual são pessoas que têm uma orientação sexual diferente da heterossexual. Então, estou falando do afeto, do desejo, do tesão. O T da sigla não tem nada a ver com isso. Eu sou uma mulher transexual, heterossexual, né? Eu sofro do heterossexualismo. Por quê? Porque eu sou uma mulher que se sente atraída exclusivamente por homens, infelizmente. Né? Então, assim, a orientação sexual, o desejo, não tem nada a ver com a identidade. Né? A identidade de gênero, o gênero que eu reconheço, que eu reivindico como meu, é uma coisa. A orientação sexual é outra. E há sempre uma enorme confusão na sociedade que coloca tudo no saco gay e acha que é tudo a mesma coisa. Só uma pausa, porque esse momento que você falou, Dani, de quando você fez 19 anos, você se assumiu, foi um momento de mudança muito forte na sua vida, né? Vou passar a bola um pouco para a Carol para falar desse momento quando eu falei pausa. De mudança. Tá. E quando eu terminei minha fala, né, eu falei bastante da questão da família e após ouvir a Dani, vale uma explicação. A família, no caso da pessoa com deficiência, e não acho que é diferente para qualquer outra questão de desafio de vida, nos empurra, sabe? Então, com certeza, se a Dani tivesse tido apoio familiar, e hoje a gente vê famílias apoiando filhos de 7 anos que já se veem como menina, provavelmente a vida dele terá um caminho mais privilegiado mesmo. Então, esse garoto que hoje, 5 anos, a mãe e o pai já reconhecem como o gênero feminino, porque é assim que ele se vê, e você não foi reconhecida assim, que ele se sente. Com certeza, esse garoto, quando estiver na sua idade, terá histórias muito mais positivas para contar. Ele vai ter vivido a infância, ele vai ter... E, por isso, não é uma defesa à família, mas é dizer que a falta da família dificulta muito a vida. E das pessoas com deficiência não é diferente. Eu, quando adquiri a deficiência, eu tinha 22 anos, eu tinha 1 ano de formada, mas eu trabalhei na área desde o começo da faculdade, então eu já tinha uma experiência significativa com educação física. Naquele momento eu era muito feliz profissionalmente, era aquilo que de fato eu queria fazer.
eu dava aula de ginástica laboral. Então, eu atendia empresas que precisavam melhorar a qualidade de vida ali das pessoas e eu ia para trabalhar isso dentro do ambiente corporativo. Então, no momento que o acidente aconteceu, foi... Você queria muito ter uma moto, né? Oi? Você queria muito ter uma moto. Eu queria. Eu lembro que você contou essa história. Eu queria. A moto era da minha irmã, a moto que eu me acidentei. E a moto era pra gente para ela, né, era dia a dia. Eu sofri acidente indo para uma balada. Eu não estava usando no meu dia a dia a moto. Eu andava para lá e para cá de ônibus, metrô. Mas a moto era um desejo, porque como o meu dia era muito corrido, e eu estava no mesmo dia, em 3, 4 empresas, lugares. À noite eu ainda dava aula em academia. Era muito corrido o meu dia a dia. A moto seria um veículo que me daria essa independência, né? E daria tempo de eu fazer mais coisas na vida. E aí eu queria a moto, enfim. Aí, quando aconteceu o acidente, eu fui muito amparada, sabe? Não só pela família, mas pela vida que eu já tinha construído. Então, a minha casa de fim de semana virou o point. Então, a galera ia para minha casa para cantar no karaokê, porque naquela época, lá 2001, karaokê estava na moda. A gente punha na TV, vinha uma galera cantar. Aí eu ganhei porque eu tive uma perfuração do pulmão e os meus amigos fizeram uma vaquinha e me deram para eu fazer exercício respiratório, mas no fim virou um point. Minha casa era karaokê, era jogo de tabuleiro, era jogo de baralho, e as pessoas iam lá para que eu não me sentisse sozinha. Sexta, sábado e domingo era a balada na casa da Carol. E assim, com as minhas irmãs por perto, o acidente veio num momento que cada uma estava muito com a sua vida e fez fecha de novo, nós vamos nos ajudar. E assim eu fui seguindo. E foi muito rápido a volta ao trabalho, muito rápido. 3 meses depois eu já estava trabalhando. Eu trabalhava em casa, eu elaborava as aulas para os outros professores aplicarem. Então, a atividade era uma atividade que tinha tudo a ver com a minha formação, com o meu perfil. Eu sempre fui muito questionadora. Na empresa, eu era a que mais questionava como o planejamento de aulas ainda precisava de um olhar mais criterioso. Então, essa atividade me foi dada. E, Dani, sem internet, porque em 2001, o Google não respondia tudo o que eu precisava saber. Eu precisava correr atrás dos livros da faculdade e dos materiais que eu tinha desenvolvido até então. E o trabalho, gente, significou para mim inclusão social. Antes do trabalho, eu me sentia inválida. Eu achava que eu ia ficar em casa com esses amigos. E aí a seleção é natural, sabe, Dani? Eu acho que essa rejeição de algumas pessoas que não continuaram na sua vida não valiam a pena. O acidente fez isso comigo, sabe? Naquele momento, só ficou do meu lado quem, de fato, está até hoje. Aqueles amigos superficiais que a gente, às vezes, não percebe que não vale a sua dedicação, pronto, viraram as costas, não foram mais. Só ficaram, familiares também, viu? Só ficaram aqueles que, de fato, estão comigo até hoje, são pessoas que eu posso confiar e que estão do meu lado. Então, esse momento, para mim, gente, não teve tristeza. Não foi um momento que me deixou mal, porque eu tive muito reconhecimento, viva. As pessoas diziam quanto eu era importante na vida delas, que bom que eu estava ali viva. Profissionalmente também, eu tinha esse reconhecimento e rapidinho eu fiquei independente. 1 ano depois eu estava dirigindo, 2 anos depois eu estava nas empresas de novo, comecei a namorar, me casei, tive uma filha, minha filha tem 13 anos, como eu comentei com vocês hoje. O acidente mudou a minha vida para melhor. Ter adquirido a deficiência me transformou numa pessoa muito melhor. Eu valorizo a vida e valorizo as pessoas de um jeito que eu não parava para olhar. Nem a mim, nem eu me valorizava. Eu tinha uma autoestima bem baixa, assim. Eu tinha umas depressões, uma necessidade de chamar a atenção que passou, sabe? Você fala, não, gente, a vida é bem diferente disso. Para mim, não teve esse momento de choque, sabe? O momento do acidente foi um momento que eu tenho boas recordações, muito melhores do que ruins. Carol, depois eu queria falar um pouquinho sobre essa volta para o mercado de trabalho, como é que foi, que eu acho que foi um momento super bacana. E a gente estava falando um pouquinho disso, né, Dani? Você estava mencionando isso, que você teve dificuldade em arrumar um emprego ou alguma atividade depois que você reconheceu a sua identidade.
Como é que foi esse processo e como é que você passou por isso, assim? Porque hoje você, assim, profissional super bem sucedida, num lugar incrível, a gente vai chegar lá, mas fala desse momento, assim, por favor. Bom, eu estou na área de TI, né, que é uma área predominantemente composta por homens brancos, heterossexuais, cisgêneros, classe média alta, uma área machista, né, como é a sociedade, né? Racista. Mas assim, ó, a história da minha carreira é só trabalhar com homens, e homens que estão o tempo inteiro falando as coisas mais machistas assim ao extremo, homofóbicas, transfóbicas, racistas. Eu estava conversando antes da gente começar esse papo que eu estou há 3 anos na Totorx, eu tenho 20 anos de carreira. Antes de entrar na Totorx, eu tinha 17 anos de carreira e eu só tinha trabalhado com uma pessoa negra. Eu sou programadora, sou desenvolvedora de software. Só com uma única pessoa negra que desenvolvia software também. Eu sempre fui a única mulher transexual de todas as empresas que eu trabalhei na minha vida. E ser a única mulher transexual, você não é a Daniela. A transexual chegou, a transexual saiu, ou a transexual tem que almoçar, ou a transexual errou. A transexual não pode errar, porque se a transexual errar, a empresa vai contratar outra mulher transexual? Evidentemente não, que não, né? Eu tenho histórias de discriminação para contar de todas as empresas que eu trabalhei na vida. A Totorx é a primeira empresa em que, por exemplo, eu posso estar aqui falando sobre transexualidade e a Totorx está aqui escrita, né, que eu trabalho lá. Eu não poderia falar sobre isso em outras empresas que eu trabalhei na minha vida, né? Então, assim, mas para chegar lá, as pessoas acham que foi uma coisa muito fácil, né? Até chegar à Totorx, né? Eu não estava deitada na minha casa e a Totorx bateu, né? Foram 17 anos de carreira. Eu terminei o ensino fundamental, fui ensino médio técnico, né? Como eu disse, então eu reconheci, me apropriei da minha identidade. Fui expulsa da casa dos meus pais. Foi um momento extremamente difícil da minha vida, né? Eu tentei o suicídio algumas vezes. A minha autoestima foi... Porque, assim, é extraordinariamente muito difícil. Olha, só uma pessoa que passa por isso, a pessoa que te pariu, que te colocou no mundo, o seu pai e a sua mãe, que a sociedade o tempo inteiro está dizendo para você que, olha, são eles que vão fazer você ser quem você é. Essas pessoas te colocaram para fora da sua casa, da casa que você nasceu e viveu. Só uma pessoa que passa por isso para entender quando eu falo... E, assim, a primeira vez eu fui obrigada a fazer terapia com um psicólogo, porque no Brasil a transexualidade é considerada uma doença mental, né? Isso ainda não foi... A OMS, a Organização Mundial da Saúde, está revendo isso. Vocês estão eu sou uma mulher transexual, que eu sou formada em letras, análise de sistema, sou pós-graduada nas 2 áreas, tenho 20 anos de carreira e sou uma doente mental. Segundo o CID, o Catálogo Internacional de Doenças, né, o código F64.0, transexualismo, sufixo ismo, designando doença, patologia. Né, no Brasil, desde 2008, para você poder fazer uma cirurgia no seu corpo, e quando eu entrei com a ação judicial para mudar meus documentos, o judiciário me exigiu laudos de que eu era uma doente mental. O Ministério da Saúde obriga que você passe por terapia compulsória de, no mínimo, 2 anos com um psiquiatra, com um psicólogo, ao final, no mínimo, não quer dizer no máximo. Ao final desses 2 anos, eles vão dar um laudo dizendo que você é transexual de verdade. Né? Com o endocrinologista, você tem que ter 2 anos de terapia hormonal, provando que o seu sistema hormonal está de acordo com o gênero com o qual você se identifica. Né? E terapia hormonal para mulheres transexuais significa castração química. Né? Eu tomo um antiandrógeno, um bloqueador de testosterona, e o estradiol, que é um hormônio tido como feminino. No caso do homem trans, a testosterona. Isso tudo é obrigatório no Brasil. Né, e para você conseguir ter direito a ter um laudo, para ter direito para entrar na fila, para ter direito a fazer uma cirurgia que a Constituição Federal garante para todo mundo no país. Né? Eu estou há 10 anos numa fila do SUS. Eu estou processando o meu plano de saúde desde 2013 para ter direito a fazer uma cirurgia. Então, assim, isso são para todas as pessoas trans no país. Né? Assim, o SUS, a cirurgia de transgenitalização, ela era criminalizada no Brasil até 97. A primeira pessoa trans que fez essa cirurgia, né, o doutor Farina, ele foi condenado em primeira instância por lesão corporal grave. Em segunda instância, ele recorreu da sentença e foi absolvido. O Ministério Público Federal, no primeiro ano do governo Lula, processou a União
porque muitas pessoas, ele entendia o Ministério Público Federal que aquilo era um problema de saúde, e é, né? Eu digo para as pessoas, porque as pessoas acham que a gente está falando de um capricho, né? Eu estou aqui batendo papo com vocês porque antes de sair de casa eu tomei 2 antidepressivos, né? É como eu tenho um câncer no meu corpo e este câncer ele vai me matar em algum momento, né? Você ter horror a uma parte ou algumas partes isso é a disforia de gênero, né? Está lá no DSM. O DSM ele dizia que as pessoas transexuais que também o DSM é o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, que é a Bíblia da psiquiatria. Um psiquiatra em qualquer lugar do planeta, para ele saber que algo é uma doença mental, ele vai abrir o DSM. A transexualidade estava no DSM como transtorno de identidade de gênero na versão 4. Na versão 5 mudou para disforia de gênero. O que é a disforia? É não reconhecer uma parte do seu corpo como sendo sua. É ter um sofrimento psíquico de forma tão grande que aquilo vai condicionar e parar a sua vida, né? Então, assim, o fato de você necessitar da cirurgia, ou das cirurgias, né, no caso dos homens trans, a remoção das mamas, né, e a neofaloplastia, que é a construção de neopênis, e no caso das mulheres trans, a transgenitalização construindo uma neovagina, faz com que você tenha... Porque, veja, a gente fala sobre sexo, a gente está falando sobre saúde. Ter direito ao prazer sexual é ter direito a uma parte importante da sua saúde, né? Porque a gente também está falando de saúde quando a gente fala de ter uma vida sexual plena, né? Em que você possa ter prazer, em que aquilo te dê prazer. E isso as pessoas trans que necessitam de uma cirurgia, elas não têm, né? Eu entrei, só existem 5 hospitais públicos no país inteiro que fazem a cirurgia de transgenitalização. A região norte não tem nenhuma. Aqui em São Paulo, a gente tem o Hospital das Clínicas, são feitas 2 cirurgias, agora mudou, né? O mês passado, até então era uma cirurgia por mês, né? Existem mais de 100 de pessoas na fila, né? Eu estou indo para 10 anos na fila do SUS. Então, assim, muito provavelmente uma pessoa trans vai morrer sem ter direito a fazer essa cirurgia no Brasil. Porque, as pessoas desinformadas e preconceituosas acham que é assim, né? Você estrala o seu dedo, vai lá, o SUS faz para você, né? Você primeiro precisa ter passado por tudo isso que eu falei, né? Por terapia com psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, com assistente social e com clínico geral. Depois de 2 anos, todo mundo te deu um laudo, você tem o direito a entrar numa fila, né? A qual eu estou há 10 anos, né? Eu processei o meu plano de saúde, a Unimed Paulistana, eu tenho uma sorte absurda, a Unimed Paulistana faliu. Eu processei a Unimed Paulistana para poder conseguir realizar essas cirurgias. O Tribunal de Justiça de São Paulo, eu consegui ganhar em primeira instância, a Unimed recorreu, a turma de desembargadores do TJ de São Paulo manteve a decisão. Aí, nisso, a ANS alienou compulsoriamente a carteira dos clientes da Unimed Paulistana, eu virei cliente da Central Nacional da Unimed, né? E aí a gente pediu para mudar o polo passivo, o réu na ação, a Central Nacional, e o Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou, ela passou a ser a ré na ação, né? Ela recorreu do acórdão do Tribunal de Justiça para não realizar as cirurgias, ela foi derrotada, agora ela recorreu a Brasília, ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, a então presidenta do STJ, a ministra Laurita Vaz, disse que eles não tinham razão, e agora ela recorreu à turma de ministros, a 4ª turma de ministros do STJ, para não realizar as cirurgias, né? O julgamento vai ser realizado dia 28, a semana que vem. Eu estou desde 2013 com essa ação judicial em andamento. Quem sabia de 10% dessas coisas que a Dani está falando? Meu Deus, eu não sabia. E sabe que... Acho que esse é o ponto, né, de trazer essa discussão assim, para as pessoas entenderem o ponto de vista das outras pessoas que têm todos os direitos iguais, né? Isso é muito legal, eu aprender tudo isso, sabe? Dani, umas 2 semanas atrás, eu estava almoçando com o presidente da Unimed Blumenau. E saber disso é saber o que falar para eles, sabe? Quando eles falam que eles aceitam a diversidade, cara, você aceita mesmo? Não é? É saber o que eu posso... De qual diversidade você está falando? O que é diversidade, né? Você entende que você, como presidente de um plano de saúde, pode mudar a vida de muita gente, pode resgatar pessoas da beira do suicídio mesmo, né? Que interessante isso. E ó, eu estou
comemorando isso, porque já tem uma data para eu ir de novo conversar com ele, com amigos presidentes dele, que ele gostou do papo. Já sei o que eu vou falar. Eu vou falar disso. Quem sabe, né? A gente muda a vida de outras pessoas. Os planos de saúde precisam começar a olhar para isso. Demorou já, né? Carol, coisa triste. Fala um pouquinho desse momento da sua reinserção no mercado, dessa relação que você tinha com as pessoas onde você trabalhava, o quanto elas ajudaram a criar as condições para você criar talento, incluir, enfim, fazer esse trabalho lindo que você está fazendo. A minha gestora na empresa de qualidade de vida, ela foi minha colega de faculdade. Então, a gente já tinha uma relação de amizade além da relação profissional. Eu não acho que a minha volta ao trabalho e essa abertura de me trazer de volta tem a ver apenas com essa amizade. Ela é uma pessoa muito sensível e muito... Ela é uma super empresária, ela é empreendedora. E ela não olhou para mim pensando, vou ajudar a Carol. Ela pensou, vou ajudar a Carol, vírgula, e vou fazer a minha empresa ganhar com isso também. Então, essa volta ao trabalho foi uma troca. Eu não fico inválida, né? Como eu disse, a consequência para mim é a inserção social, a inclusão, me sentir na sociedade. É um ganho enorme que o trabalho me trouxe, mas a empresa também ganhava com isso. E, no olhar dela, o mercado olhou para a gente como uma empresa muito à frente das demais, porque no ano 2000, ninguém trazia gente com deficiência, a lei estava começando a borbulhar e a gente estava ensinando outras empresas de ginástica laboral a incluir alunos com deficiência nas aulas, sabe? Então, a gente se destacou, de fato, pela nossa vivência. Os meus colegas de trabalho, gente, eram jovens professores de educação física. O nosso treinamento, nossos trabalhos de desenvolvimento interno eram práticos. Então, foi bastante desafiador para mim. Mas a gente estava junto. Eu acho que a disposição, a vontade, é o que é o segredo de dar certo. Trazer pessoas com deficiência para trabalhar é pensar em processos diferentes, e diferentes não pela deficiência, mas por quanto aquela deficiência traz de limitação na vida de cada um, e isso é único, não tem receita. Às vezes eu fico com as empresas me pedindo, você não pode dar dicas de como se relacionar com um surdo? Sim, eu posso. Tem uma dica que é assim, posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? E não tenho mais dica. É essa, porque é a única resposta. O que um precisa não é o que o outro precisa, né? Não é manual, é gente. Gente não tem... Não é geladeira, né? Geladeira é mais fácil. Liga aqui, desliga aqui. Gente tem todas essas questões. E aí, voltando à pergunta da questão do ambiente, o ambiente foi muito favorável, né? Eu costumo dizer que eu tinha a liderança disposta, eu... entreguei, me dispus, e como é que estava a nossa equipe? A minha equipe, literalmente, estava junto, me empurrava, me puxava, e em pouco tempo eu estava incluída. Tão incluída que a deficiência, para mim, era um detalhe na vida. Eu não percebia que eu era diferente ali, sabe? Ali, todas as condições foram atendidas, eu tinha um banheiro acessível, eu tinha a rampa para entrar, eu tinha... E aí, as minhas necessidades atendidas, eu podia ser quem eu, de fato, era. Então, para mim, essa questão do trabalho foi essencial. E aí, gente, eu comecei a trabalhar com inclusão pelo destino. Eu estava nas empresas, aí elas queriam me contratar. Você não quer trabalhar aqui? Eu tenho uma vaga de recepcionista, telefonista, secretária, uma série de oportunidades boas, que com educador físico não precisa ser muito bom, não, que já é ótimo, mas não combinavam com o meu perfil. Aí eu falava, gente, por que as empresas querem me contratar? Porque é lei. Aí eu fiquei ofendida. Como assim? A lei obriga as empresas a contratar e, por isso, elas me acham competente? Mas daí eu fui entender que, como a Dani disse, a gente, por mais que viva uma condição diferente, quando a gente compara a nossa condição com outras pessoas, a gente se vê até em privilégio, né? Eu tinha privilégios de verdade. Estava formada numa equipe que me desejava, que estava disposta e que estava todo mundo afim, com uma base familiar interessante, que não tinha vergonha de mim. No começo, gente, eu saía com sondinha de xixi pendurada. E a família, vamos lá, você não vai ficar em casa por causa disso, bobeira. Então, tantas coisas importantes que vai encorajando a gente. E aí, eu entendi que as empresas podiam aprender com a minha história. Então, eu comecei a contar, na ginástica laboral, uma palestra dizendo como é que foi minha volta ao trabalho.
O que a gente considerou, o que não precisa considerar porque é igual a todo mundo. E isso virou moda, assim, todo mundo queria, todas as empresas queriam, e rapidinho eu parei de trabalhar com qualidade de vida porque eu não tinha mais tempo. Eu estava me dedicando muito mais para esse foco de inclusão e começou lá, na empresa de qualidade de vida. A empresa chama Movimento e o meu projeto chamava Movimento Incluir. Mais para frente um pouquinho, em 2008, eu estava com a Juliana numa palestra do Empretec, a Juliana que está aqui, que é minha melhor amiga de escola, e ela tinha voltado de um MBA que ela fez em Nova York, subsidiada pelo banco, que ela trabalhava lá com o Rodrigo no Banco Real, e ela, quando voltou, o banco já era Santander, mas ela tinha aberto uma empresa nesse MBA que ela fez, e essa empresa chama Talento Sênior. E o foco da Ju é continuidade de carreira de profissionais sêniors. E eu, inclusão de pessoas com deficiência. Ela tinha uma empresa de RH aberta, e eu precisando de investimento para crescer. Então, a gente uniu os dois negócios. Movimento Incluir mais Talento Sênior ficou a Talento Incluir, e que há 10 anos a gente faz a ponte entre empresas e mercado de trabalho e pessoas com deficiência, para que o trabalho aconteça da forma mais digna, mais natural e mais respeitosa para as pessoas com deficiência. Eu costumo dizer que o meu trabalho me traz conforto para a minha condição. Eu não posso dizer que eu tenho que agradecer esta deficiência na vida, mas eu posso dizer que o trabalho faz com que eu entenda por que eu tenho deficiência nesta vida, nesta minha passagem, sabe? Legal. Eu acho que o trabalho faz com que eu dá uma tranquilizada. Você fala, gente, o que eu faço hoje, se eu não fosse cadeirante, eu não faria. E de fato, eu consigo transformar a vida de muita gente, né? Quando a gente abre essas oportunidades para pessoas com deficiência. A gente, hoje, tem uma área de recrutamento e seleção, então, quer dizer, já faz tempo, desde 2008, a gente coloca em torno de 400 pessoas com deficiência, emprega 400 pessoas com deficiência por mês, né, nas empresas, volta por ano nas empresas. Então, assim, eu percebo que o impacto do meu trabalho dá um conforto, assim, para a minha condição. O trabalho é sempre super importante para a inclusão, né? Muita gente se identifica com o trabalho. Deixa eu só fazer uma pergunta, não. Dizer na história da Dani o que tem a ver com o trabalho. Cara, eu fico pensando, com todas essas dificuldades, Dani, como é que você chegou, sabe? Assim, e aí você conta faculdade, pós, não sei o quê, não sei o quê. Assim, o que virou? Assim, qual foi a sua influência? O que aconteceu? Porque se você não fosse trans, essa vida de um jovem da periferia da Zona Leste de São Paulo, chegar a ter o currículo que você tem, já é desafiador. Né? Então, eu tenho essa, sabe? Eu ia perguntar por onde você passou, Dani, até você chegar onde você chegou hoje na Totalworks. Bom, assim, eu sempre falo toda vez na Totalworks a gente bate bastante na tecla das cotas, né? Tipo, por exemplo, da lei de inclusão de pessoas com deficiência, e eu, assim, em todos os lugares que eu vou, eu falo que deveria ter também uma lei de cotas para travestis transexuais. Concordo. Aliás, eu acho que deveria. Eu falo assim, eu sou super a favor, devia ter cota para me dar oi. Até para me dar oi. Porque, assim, gente, desculpa, as empresas não vão contratar uma travesti. O que significa ser travesti no Brasil? Você pensa em travesti. Quantas pessoas que estão aqui presentes trabalham em uma empresa que tinha travesti? Com quantas? Alguém pode levantar a mão? Eu trabalhei com a Júlia lá na Movimento, por isso que eu digo, a minha gestora é uma pessoa sensível, não foi a minha amizade com ela que fez tudo isso acontecer, não. A gente tinha a Júlia, ela era não é secretária que a gente chamava, mas ela que fazia o primeiro atendimento dos clientes, quando ligavam, tudo. E eu trabalhei na Movimento 11 anos, né? Então, eu posso dizer, ela foi a que ficou mais tempo com a gente e que fazia melhor o trabalho. E, quando eu conversava com ela, eu entendia que, por um lado, era muito bom, porque é a pessoa que entrega, né? Por outro lado, essa entrega era uma autoafirmação, sabe? Ela era boa porque ela era trans e ela falava disso, sabe? Se eu não for boa, Carol, eu me lasco, sabe? Eu não posso errar. Foi uma das falas que você trouxe. E aí é muito triste, né? Que a gente é bom. Eu falo, eu quero ser a melhor. Eu trabalho para ser a melhor consultora de diversidade do Brasil, mas não porque eu sou cadeirante. Porque, se eu não fosse, eu também queria ser a melhor da minha área. Acho que é bem pessoal isso. Né? Eu quero um reconhecimento daquilo que eu faço. Agora,
ser o melhor porque é cadeirante, porque é negro, porque é trans, que é triste, eu acho que é triste. Assim, uma pressão a mais que você tem. Eu acho que é isso que vocês vivem, né? A gente vive, eu também preciso toda hora provar, né? Bom, temos uma pessoa que trabalhou, porque em qualquer lugar que eu vou, ninguém nunca trabalhou. Eu não. Ninguém nunca estudou na faculdade, na universidade. Quantas professoras eram... Quando vocês foram ao dentista? Quantas? Eu também, uma. Quantas pessoas estudam numa faculdade, né? Quantas dentistas vocês foram que era travesti? Com quantas advogadas vocês foram consultar que eram travestis? Com quantas administradoras de empresa, contabilistas? Né? Com quantas? Geralmente, assim, as pessoas... De modo geral, é alguém no salão de beleza. Porque se você é uma mulher transexual ou uma travesti, você só pode ser prostituta ou trabalhar com beleza. Você não tem outra escolha, outra alternativa. Quando, lembrando do começo da minha carreira, eu não consegui emprego. Mas quando... Ser travesti no Brasil, você tem um estigma, né? A travesti, a mulher transexual, é sempre puta, né? E veja, a prostituição não é um crime no Brasil, a gente não fala em legalizar a prostituição, porque a gente não vai tornar legal o que não é ilegal, né? A gente fala em regulamentar, é uma profissão no Brasil que não é regulamentada, né? Porque a prostituta não tem direito a nada. E como a gente mora neste país hipócrita, moralista, judaico-cristã, quando eu falo que eu sou puta, parte do princípio que eu sou criminosa, né? E eu poderia escolher ser puta, e esse seria um direito meu, que está assegurado pela Constituição Federal, né? Que garante a dignidade da pessoa humana, o respeito que é cabido e devido a todas as pessoas, né? E a minha integridade física. Eu tenho N amigas travestis, mulheres transexuais putas, que são seres humanos espetaculares, que eu não troco por gente de terno e gravata na Alesp, roubando merenda das crianças, por exemplo. Né? Então, assim, até porque ser puta, eu não estou obrigando ninguém a dormir comigo, né? A fazer um programa comigo, né? É o contrário, é eles que vão lá e geralmente, né, é o cidadão de bem, né? O cidadão aí da família tradicional brasileira que está fazendo uso fruto do serviço da prostituta. Falar de travesti transexual é falar de prostituição. Né? Porque, como eu disse, 90% das minhas iguais se prostituem. No começo da minha carreira... E assim, você se prostitui por quê? Eu ouço muitas vezes as pessoas... fome, né? As pessoas me usando como token. Ah, mas se você trabalha numa empresa com carteira assinada, elas se prostituem porque querem. Quando, lá no começo, com 19 anos, eu precisei me prostituir para não passar fome, né? Porque, veja, eu estava na rua, sem ter apoio de ninguém, sabe? Eu acho que algumas pessoas... que vêm da mesma classe social que eu, faltou R$1, vou pedir para minha mãe, para o meu pai, para o meu tio, né? Tenho que inteirar aqui uma conta. Então, eu não tinha ninguém para inteirar a conta, mas as contas estavam chegando, né? As contas nunca param de chegar. Então, assim, eu precisei me prostituir lá no começo, né? Lá com 19, 20 anos, né? E assim, eu percebi que para você se prostituir, você tem que ter uma conformidade psíquica extraordinária, porque você lida com, sabe, tipo... homens casados, que, sabe, tipo, eu me lembro de homens com a mulher parida em casa, com recém-nascido, lá comigo, né, e falando assim, saindo daqui eu vou lá, né, encontrar a minha esposa, que acabou de ter um filho. Né? Então, assim, você perde a fé na humanidade, né, porque e assim, nos homens, né, tipo, você pega um nojo de homem, né, porque você lida com homens, pais de família, que estão lá, fazendo programa com você, mas que dali eles vão, olha, hoje eu tenho o aniversário de namoro, né? Ou ele está lá comigo e a namorada está ligando, e aí, coração, onde você está? Eu estou no trânsito, coisas do gênero. Então, assim, você tem que ser extraordinariamente capaz de se sujeitar a esse tipo de coisa e não querer sair por aí atirando e matando todo mundo, entendeu? E veja, e não é uma escolha, né? Porque eu tinha, na ocasião, o diploma do ensino médio técnico, né? E aí eu entendi, né, que eu precisava continuar estudando, porque senão essa seria, né, eu ficaria para sempre eu teria que me prostituir, né? E eu digo para as pessoas que assim, resiliência cerebral, psíquica, né, é algo muito individual. Como você bem disse, né, o ser humano não é uma máquina, né? Não é porque a única coisa que faz com que eu e uma outra mulher transexual consigamos nos identificar é a nossa identidade de gênero. Mas a nossa complexão psíquica é muito diferente. E ainda que a gente tenha
coisas similares, dados similares nas nossas vidas, não são seres humanos idênticos. Então, assim, eu entendi que eu precisava estudar. Uma coisa, apesar de eu ter tido pais, né, ou genitores horrorosos, uma coisa eu devo àquele que se dizia meu pai, né, é que ele falava que pessoas pobres como a gente só vai conseguir alguma coisa na vida estudando, né? Eu entendi desde... Meu pai era um pedreiro, minha mãe sempre faltou dinheiro em casa. Nunca teve luxo, sabe? Eu só não passei fome na infância, né? Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, que eu não sei mais se estão vivos, enfim. E aí, uma coisa que martelou na minha cabeça é que eu precisava estudar, né? E aí eu entrei na faculdade de TI, né, porque eu já tinha começado com TI. Foi assim, eu sempre digo que para pegar aquele diploma, numa época que não se falava em nome social, né? Então, assim, eu fui discriminada todos os dias naquele lugar, porque ninguém quer fazer trabalho em grupo com o viado, o traveco da sala. Ninguém quer dar oi para o traveco da sala. Ninguém quer olhar na cara do traveco da sala, né? Então, assim, eu não peguei um diploma, eu peguei um troféu, né, para conseguir ter um diploma de nível. E eu só me sujeitei àquilo, sabe? Quantas e quantas vezes eu chorava, sabe, tipo, sozinha na minha casa, pensando: eu preciso mesmo disso? Será que não seria melhor eu me matar? Né? E aí você tem uma quantidade muito grande de pessoas trans que se matam, porque você é visto como uma escória, sabe? Tipo, você não tem, é um não lugar. A travesti, a mulher transexual, né, quando é morta, assassinada, saiu uma nota de rodapé na mídia, um homem vestido com roupas femininas, porque você não tem direito à sua identidade nem depois da morte. Dani, o que te fez seguir? Enfim, acho que é difícil, né? Eu não sei, eu acho que talvez algumas raríssimas pessoas, esse meu amigo gay, que quando eu fui expulsa de casa, me acolheu dentro da casa dele, ele morreu com HIV. Né? Eu vi muitas amigas minhas travestis sendo assassinadas, porque você se prostituir na rua é você estar fadada ao que há de mais... É o policial, porque assim, o Estado brasileiro ele não existe para travesti a mulher transexual. Né? Ainda que não seja um crime, né? Eu tenho amigas que estavam se prostituindo aqui no Butantã, na gestão Dória. Eu ouvi o Dória lá dando reportagem dizendo que era um absurdo que um dos bairros que paga o maior IPTU de São Paulo tivesse que lidar com essa bandidagem, né? Falando das travestis que se prostituíam ali. Então, precisa tirar, a gente tem que higienizar a cidade dessa escória, que são as travestis e as mulheres transexuais. Então, veja, você é visto o tempo inteiro como o que há de mais, sabe, tipo, daninho, sabe, negativo, você nojento, sabe, tipo, as pessoas não querem estar do seu lado, né? Quem quer estar do lado de uma travesti que se prostitui é uma puta, sabe? Se uma travesti morre é pior do que uma mosca varejeira. Alguém se importaria se uma mosca varejeira? Tanto que assim, eu jamais na minha vida, eu vi muitas amigas travestis, mulheres transexuais sendo assassinadas, e assim, a travesti e a transexual é assassinada com 57 tiros, 87 facadas, o caixão tem que ir lacrado para provar para a sociedade que a travestilidade e a transexualidade é um crime que você não vai escapar ilesa dele. E eu nunca na minha vida vi nenhum movimento social, e falando movimento social, tá? Não estou nem falando da população em geral, comovida porque uma travesti foi assassinada. Nunca. Dani, você pegou toda essa raiva, né? Essa indignação, essa frustração, etc., e transformou numa energia positiva, que é o trabalho que você fez recentemente do Transserviços. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que é uma iniciativa incrível que todo mundo precisa conhecer. Tá. E a outra coisa, eu queria que você falasse um pouco da TW, da ThoughtWorks, que é uma empresa que consegue acolher de uma maneira incrível todos os tipos de diversidade. E, para mim, isso é uma coisa que a gente precisa contar para mais pessoas conhecerem e para se inspirarem no exemplo. Sim. Eu ia só fazer um adendo com a escola e o mercado de trabalho. Veja, eu passei 11 anos da minha vida sem poder usar um banheiro. Né? Eu não podia usar o banheiro dos meninos. Mas não esquece de falar que eu te perguntei depois, tá? Sim, eu vou fazer o link. Porque assim, muitas empresas geralmente me dizem que não contratam pessoas trans porque que banheiro vai usar? O banheiro é um celeuma. Eu vi isso de algumas empresas, inclusive recentemente. Você sabe que, só um parênteses. Recentemente, há uns 2 anos atrás, a IBM fez lá o banheiro, né? Aí é um banheiro neutro. Alguma coisa assim. Daí, no símbolo tem a sainha de um lado, é homem do outro.
E aí, assim, isso virou notícia. Ela falou, gente, virar notícia é porque não tinha que virar notícia, né? Era uma coisa que tinha que como ter. o político honesto que vira notícia. Exatamente. Virar notícia é fazer o que é certo, né? Eu passei 11 anos na escola, né, o ensino fundamental e médio, sem usar um banheiro. Eu não podia usar o banheiro dos meninos, porque eu fui estuprada no banheiro dos meninos. Né? É uma coisa que acontece recorrentemente. A travesti, a mulher transexual, também é estuprada. Olha só que coisa. Né? Mas a gente não pode falar sobre os estupros, porque toda travesti, toda transexual é puta e tem HIV/AIDS. Se eu for numa UBS, numa AMA, com uma dor na unha, não, você tem HIV/AIDS, vai para o ambulatório de travestis transexuais. A cidade de São Paulo tem um ambulatório para travestis transexuais, que fica na Santa Cruz. Né? O estado de São Paulo tem 2, né? Um na Baixada Santista, um estado de 45 milhões de habitantes. Né? Porque, veja, como é considerado ainda uma doença mental, a pessoa transexual ou travesti que quer, por exemplo, se eu quiser fazer a cirurgia de transgenitalização, eu preciso passar pelo psicólogo, psiquiatra, endocrinologista. Especialistas, né? E assim, o endocrinologista, por exemplo, eu tenho que tomar hormônios, porque assim o Ministério da Saúde me obriga, caso eu queira fazer a cirurgia de transgenitalização. Eu preciso de um endocrinologista que saiba o que é o antiandrógeno da mulher transexual. É um remédio para câncer na próstata. Se eu ler... Existe um estigma de que toda travesti, toda transexual é puta e toda puta tem HIV/AIDS. Então, se eu for numa UBS porque eu estou com uma unha encravada, é travesti, vai lá para o ambulatório. O ambulatório ele só deveria tratar especificidades. Por exemplo, como eu falei do endocrinologista, eu preciso de um médico que saiba o que acontece no meu corpo quando eu coloco um remédio que é feito para uma pessoa cisgênera com câncer na próstata. Eu não tenho um câncer. É muito provável que eu venha a ter, porque quando você se hormoniza, você aumenta em mais de 10 vezes a chance de você ter câncer. O estradiol que eu uso, ele é um remédio repositor para mulheres cisgêneras que chegaram na menopausa. Se eu ler a bula dele, está escrito o que acontece dentro de um corpo de uma mulher cisgênera que chegou na menopausa, não no meu corpo. A testosterona que o homem trans usa, não está escrito o que acontece no corpo de uma pessoa que tem útero, ovário, vagina e menstrua. Então, a gente precisa de um médico... Olha o mercado que tem, né, gente? As empresas farmacêuticas deviam olhar para isso. Elas não estão interessadas porque 90% dessa população se prostitui. Isso não é um mercado. São pobres. E quem não está se prostituindo está desempregado ou subempregada. A indústria farmacêutica está preocupada com quem dá grana para eles. Travesti transexual não é um público que dá grana porque nem emprego tem. Então, veja, como eu passei... Eu estava falando da questão do banheiro. Né? Eu tenho incontinência urinária, porque a minha bexiga lacerou, porque eu passei anos da minha vida sem poder fazer xixi e cocô. Né? A travesti, a mulher transexual, o homem trans, não tem direito a fazer xixi e cocô. Se você for usar o banheiro masculino, você vai ser estuprada. Se você for usar o feminino, não nasceu com pepeca, não pode usar. Então, não pode usar o banheiro. Então, a gente entende desde muito cedo que você tem que fazer todas as suas necessidades em casa antes de sair. Né? O shopping ali do lado da TW, na Paulista, o Center 3, ele expulsou 3 amigas minhas, mulheres trans. O meu marido é advogado, inclusive está advogando para elas. Né? O Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que é ok expulsar elas do banheiro. Afinal, são homens vestidos com roupas femininas. Né? Uma mulher transexual em Florianópolis foi expulsa de um shopping, processou o shopping, perdeu, chegou à segunda instância, perdeu, agora chegou ao Supremo. Chegou na mão do ministro Barroso, ele entendeu que era um tema constitucional, que afetava a Constituição Federal e que seria levado ao plenário. Né? Aí ele levou ao plenário do Supremo. Então, a Suprema Corte do Brasil, né, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, no começo do ano passado, se debruçaram sobre a questão. Travesti e transexual tem direito a fazer xixi e cocô em paz no Brasil? O ministro Luiz Fux pediu vistas, né, porque ele considerou que... Eu ouvi coisas... O Lewandowski, que era então presidente do STF, ele dizendo coisas do tipo, mas o banheiro é o local em que a mulher está mais fragilizada, a gente vai deixar homens com saia entrar lá dentro? O ministro Luiz Fux disse, não, mas a gente não pode, qualquer um vai querer entrar no banheiro das mulheres. Aí ele pediu vistas. Né? Pedir vistas é assim, olha, eu não consigo julgar isso agora, eu preciso de mais tempo. Isso foi no começo do ano passado. Até hoje está suspenso. Então, está suspenso no Brasil o meu direito de fazer xixi e cocô. Então, assim, quando se fala de avanços de direitos humanos, direito LGBT, eu nem sei do que estão falando. Porque nem xixi e cocô, esvaziar a minha bexiga e o meu intestino, eu não tenho... Que é uma coisa tão primitiva... É a base da pirâmide de Maslow das necessidades humanas. A travesti, a mulher transexual, o homem trans não tem direito no Brasil. Então, assim, veja que são diversas exclusões. O Brasil, o Estado brasileiro, ele quer que a travesti morra.
Ele quer que nós nos suicidemos, né? Porque você vai... É uma série de exclusões, né? Você foi expulsa de casa, porque, veja, você foi expulsa da escola, não há evasão escolar de travesti transexual, a gente é expulso. Se você não consegue fazer xixi e cocô num ambiente que você fica 5 dias, 5 horas da semana, você vai conseguir fazer o quê? Se está com vontade de fazer xixi, você não vai conseguir. Então, assim, essas pessoas saem da escola porque elas são expulsas de lá. Aí, quando chega no mercado de trabalho, o que acontece? Ser uma mulher transexual ou ser uma travesti é uma prerrogativa para você não conseguir a vaga. Eu cansei de fazer entrevistas de emprego em que, assim que descobriam que eu era uma mulher transexual, a vaga era congelada, a vaga era cancelada, a vaga deixava de existir, a vaga entrava em stand-by, uma desculpa ia aparecer, a vaga não ia ser minha, né? E assim, a pessoa descobre que você é transexual, né, como se fosse um playground público, né? Eu lembro de vários processos seletivos. Eu lembro de a vaga para analista programadora sênior. E aí, né, e você tem que, se você não mudou não corrigiu os seus documentos, e veja, quando eu entrei com a ação judicial para corrigir meus documentos, o Ministério Público, porque não tem uma outra parte, né, a outra parte da ação judicial é o Ministério Público, que é o fiscal da lei. Ele solicitou que eu trouxesse aos autos do processo notas, certidões negativas dos 12 cartórios de títulos e notas da cidade de São Paulo, para eu provar que eu não tinha o nome inscrito em nenhum deles, certidão negativa da Justiça Eleitoral, Justiça Civil, Justiça Militar, Justiça Criminal, algumas justiças que eu descobri que existiam no processo. 3 cartas de pessoas que me conheciam como Daniela, escrita de próprio punho, com firma registrada em cartório, que eu trouxesse aos autos do processo o laudo do psiquiatra dizendo que era uma doente mental, ou seja, transexual, né, Código F64.0, o laudo do psicólogo, do psiquiatra, da endocrinologista, solicitou que eu trouxesse aos autos do processo fotos atestando a minha aparência feminina, né? E aí eu sempre pergunto, que termômetro é esse que atesta feminilidades e masculinidades? Eu conheço N mulheres cisgêneras, que não têm zero vaidade, que não gostam de maquiagem, não gostam de brinco, não gostam de salto, né? Então, será que elas não seriam mulheres por causa disso? E aí, depois de tudo isso, eu tive uma sorte extraordinária. A juíza, né, deferiu o processo e oficiou o cartório em que eu nasci, né, eu chorei lendo a sentença, né? Ela dizendo assim que o Estado brasileiro tinha cometido um erro quando permitiu que me registrassem como homem. E aí ela oficiou o cartório a corrigir aquele erro, né? Ela dizendo assim, o ser humano não pode ser coisificado, né? Não é a pessoa que tem que se adequar aos documentos, são os documentos que precisam se adequar à pessoa. E aí, depois, veja, é uma série de dificuldades que, quando você chega no mercado de trabalho, aí você não consegue. Aí, na entrevista de emprego, nossa, mas você é transexual? Eu lembro que era a época do Big Brother, né? Transexual igual a Ariadna? Não, Ariadna é Ariadna e eu sou eu. Mas transexual é aquele povo que muda de sexo? Entrevista de emprego para a vaga de analista programadora. Transexual é aquele povo que muda de sexo? Olha... É porque, assim, depois de você fazer 1000 entrevistas, você sabe que a vaga não vai ser sua, né? Aí eu para a mulher. Então, quem muda de sexo são peixes, répteis e anfíbios. Em algumas espécies, né, em peixes, um cardume, né, acontece uma mutação, aí muda na espécie humana. Algumas pessoas trans, não todas, vão sentir necessidade de mudar um genital. Esse genital não me define. Eu estou aqui conversando com vocês não estão vendo o genital que eu tenho, e eu não mostrei esse genital para vocês. Se eu não dissesse para vocês quem eu sou e contasse a minha história, vocês não saberiam. Eu poderia ter um pênis, uma vagina, né, uma genitália ambígua, caso das pessoas intersexo, né? Mas essa sociedade que a gente mora, documento genital é algo como oxigênio. Estamos todos agora respirando. E ninguém está o tempo inteiro lembrando da importância do oxigênio. Mas, se eu impedir qualquer pessoa aqui de respirar, vocês vão lembrar na hora o quão o oxigênio é importante. É igual documento. Quando você não tem um documento de acordo com a identidade que se reivindica, a empresa liga para mim, Daniela, vem fazer aqui uma entrevista com a gente? Tá bom, né? Eu vi o seu currículo, está adequado à nossa vaga. Eu chego lá na recepção, olha, eu sou a Daniela, vim fazer entrevista com a fulana no andar XYZ, né? Entrevista de emprego, a make, ou salto, ou blazer. Olha só, aí o sujeito lá da recepção me dá o seu RG. Se você não muda o seu RG, você acabou de se apresentar como Daniela, eu mandei meu currículo como Daniela, estou sendo chamada para uma vaga como Daniela. Aí eu entrego meu RG. Aí o sujeito olhava para a minha cara, antes de eu mudar os meus documentos, olhava para a minha cara, olhava para o documento, olhava para a minha cara, olhava para o documento, dava um bug, né? E aí
Isso que eu levo 3, 5 horas, uma vida explicando para as pessoas entenderem, eu tenho que explicar em 5 segundos para um sujeito que provavelmente nunca ouviu falar da palavra transexual. E um monte de gente atrás de mim. Quantas pessoas aqui, quando foram procurar emprego, tiveram que falar sobre, ou numa entrevista de emprego, tiveram que falar sobre o seu genital, né? Mas para uma pessoa trans, esse é o lugar comum. E aí eu tenho que falar para ele, olha só, apesar de um documento estar fulano, por favor, me anuncia como Daniela. Aí houve 300 milhões de vezes. Ah, não posso. Ah, por que não pode? Ah, não, porque é crime de falsidade ideológica. Eu decorei esse tipo penal. Né? Eu já estava andando até com o Código Penal. Falei assim, olha só, o crime de falsidade ideológica ele implica em usar documentos falsos, esse documento é meu, e se fazer passar por uma outra pessoa para fazer ganhar, né, ilicitamente algo que você não deveria ganhar. Não, eu estou aqui para fazer uma entrevista de emprego, sou reconhecida como Daniela pelo entorno em que eu moro. E aí você chega lá para fazer entrevista de emprego, veja, você acabou de ser anunciado, o sujeito não te anunciou como Daniela. A primeira coisa que a entrevistadora vai perguntar é, nossa, mas anunciaram fulano, você não é a Daniela? Aí a primeira coisa que você precisa falar é sobre a sua transexualidade. Porque se você não falar sobre a sua transexualidade, na hora que a empresa for contratar, ela vai descobrir. E ela vai perguntar para você, mas que documento é esse? Né? Então, você tem que falar sobre algo muito íntimo que não deveria nem ser um debate. Né? O debate deveria ser... Vamos falar aqui sobre as suas competências técnicas. Né? Eu lembro que eu entrei numa empresa, uma consultoria de TI, em que meu primeiro dia de trabalho, né, só tinha homens, né, esse é o lugar comum da área de TI, e a minha gerente me chama numa salinha, e aí ela fala assim para mim, olha só, Daniela, eu falei para os meninos que vai começar aqui a trabalhar uma transexual, e eles perguntaram para mim, tá, mas qual banheiro ela vai usar? E aí eu falei para eles, olha, ela vai usar o feminino. Então, Daniela, você pode usar o feminino, mas quando você sair, deixa limpo em volta do vaso. Porque todo mundo tem dica de higiene no primeiro dia de trabalho, não foi discriminação comigo, né? E aí eles perguntaram assim, a gente vai poder continuar fazendo piada sobre traveco? Traveco, esse sufixo, né, que significa algo pejorativo, livreco, padreco. E eu falei para eles, olha, pode continuar fazendo piada com traveco. Então, Daniela, quando eles estiverem fazendo piada com traveco, finge que não é com você, porque vai chegar uma hora que eles não vão nem te perceber, porque é isso que todo mundo quer no ambiente de trabalho, ser invisível. Né? Mas quem é que estava com o nome no SPC e Serasa precisando pagar o aluguel da kitnet que eu moro até hoje, né? Que todo dia 15 vence, esteja ou empregado ou desempregada, né? A corda estoura para qual lado? Eu trabalhava numa seguradora, né, em que a minha gerente não falava comigo, né? Um dia eu ouvi ela dizendo que ela não gostava de falar com gente estranha, ela pedia para um outro ser humano da equipe falar comigo, para me passar trabalho ou ver que trabalho eu tinha que fazer. Um dia eu fui demitida, né, e eu nunca tive nenhum feedback negativo, daí eu perguntei para ele, nossa, mas o meu trabalho não está ruim, alguma coisa que eu preciso melhorar, até para, né, tipo, já que eu estou sendo demitida, para eu saber o que eu posso fazer melhor em outro lugar. Não, relaxa, seu trabalho é ótimo, a gente está fazendo aqui um corte de custo, a empresa está passando por dificuldades. Ok. No outro dia eu voltei, aí, na hora do almoço, porque eu esqueci minhas coisas lá, né? A equipe tinha ido almoçar, eu cheguei, aí eu ia abrir a gaveta e vi que a minha mesa já estava ocupada. Aí eu perguntei para uma mulher de uma outra equipe, nossa, mas já está ocupada aqui o lugar que eu trabalhava? Dela, sim, você não sabe? Foi a pessoa que contrataram no seu lugar. Então, eu trabalhava num banco, né, que graças a Deus faliu, Banco Cruzeiro do Sul. Eu era analista de sistema sênior nesse banco, eu passei por tudo isso até chegar a Totorx. E mais na verdade, eu estou falando aqui, estou resumindo, né? Eu era analista de sistema sênior na equipe, tinha um outro rapaz que era analista de sistema sênior, o resto era tudo pleno e júnior. E aí eu percebia que esse rapaz não me tratava com educação. Quando a gente pertence ao grupo discriminado, a gente acredita que, nossa, talvez eu esteja vendo discriminação em todo lugar, né? E aí eu pensei, bom, deve ser o jeito dele, né? Eu devo estar vendo coisas demais. E aí eu percebia que as outras, só tinha homem na equipe, os homens da equipe, ele era sempre solícito, né? Então, eu descobri que o problema era comigo. Teve um happy hour da empresa em que ele disse, eu não fui no happy hour, ele disse que ele me odiava porque ele queria matar traveco, né? E aí, como que você volta segunda-feira para trabalhar num lugar desse? Um dia eu estava lá sentada, aí meu gerente chama todo mundo para a sala de reunião, daí eu já ia me levantando, dele, não, você não. Aí eu pensei, bom, ele vai me demitir, né? Porque se eu sou a única pessoa que não vai para a reunião.
E aí, nisso, chega a diretora de tecnologia, né? Aí eu falei assim, nossa, a coisa é grave, vem a diretora falar comigo. Aí ela sentou do meu lado e falou assim, olha só, Daniela, eu falei para o Luciano, que era o meu gerente, falar com as pessoas da equipe, porque eu descobri que eles estavam trocando e-mails falando coisas horríveis ao seu respeito. E eu não vou admitir isso do faxineiro e nem do dono da empresa. E aí eu pensei, nossa, primeiro eu fiquei assim, que extraordinária a posição dela, né? E aí eu me demiti do banco, porque como é que você volta a trabalhar num lugar em que a pessoa com quem você precisa falar para fazer o seu serviço diz que quer te matar? As pessoas da sua equipe estão trocando e-mail falando coisas horríveis a seu respeito. E depois que eu saí, eu descobri que essa gerente só fez isso porque ela tinha medo de eu entrar com uma ação judicial na Justiça Trabalhista. Então, depois de passar por tudo isso, é óbvio que eu ficaria aqui a vida falando de discriminação que eu passei, né, de ouvir coisas do tipo, quem contratou esse traveco, por que esse traveco não foi ser cabeleireiro, né, em empresas que eu trabalhei, eu já tinha desistido do mercado de TI, eu falei assim, bom, vou prestar um concurso público para ser almoxarife, pelo menos eu vou ter estabilidade, né? Quando um dia eu estava dando uma palestra lá para os estudantes de medicina da UFMG, lá em Belo Horizonte, e tinha uma pessoa na plateia que se transformou no meu gerente da Totorx, né? E aí ele falou, olha, eu trabalho numa empresa de TI, por que você manda o currículo para lá? E eu pensei, nossa, de novo? Lá vem. Foi um processo seletivo que duraram 8 meses, né? Eu já estava descrente que aquilo ia dar algum resultado. Falei assim, bom, 8 meses, essa empresa está me enrolando, né? E aí finalmente eu entrei, me fizeram a offer, né? Foi assim, eu sempre ganhei salários miseráveis trabalhando com TI, sempre ganhei muito menos que os homens que trabalhavam comigo. A Totorx me ofereceu o maior salário que eu jamais sonharia em ganhar na minha vida. A Totorx, eu descobri isso depois que eu entrei na empresa. É uma empresa que já sabe que as mulheres não negociam salário. Um homem, olha, seu salário vai ser R$1.000. Não, eu não saio de casa por menos de R$2.000. A mulher, seu salário vai ser R$1.000. Ai, ótimo, muito obrigada. Né? Sobretudo se você for uma mulher preta, se você for uma mulher trans, se você for a mulher cadeirante, se você for a cega, né? Porque você sabe que você não vai conseguir outra coisa melhor. E aí eu entrei nessa empresa ganhando esse salário que eu falei assim, gente, será que eu mereço tudo isso mesmo? Né? Não tinha ainda escritório em São Paulo, eu tive que ficar 3 meses em Recife, olha que coisa difícil. Né? Com a Totorx pagando tudo para mim, eu me senti, falei assim, gente, eu acho que eu estou num sonho, né? Eu não quero mais acordar. Depois de ter comido tanto capim pela raiz, né, o meu primeiro choque na Totorx foi entrar e ver que tinha mais de uma pessoa negra lá. E as pessoas negras programavam. Ver muitas mulheres programadoras, né, tipo, porque eu nunca vi isso na minha carreira inteira. Né? Eu lembro da minha primeira semana em que uma menina me chamou para ir jantar com a esposa dela. Na hora que ela falou esposa, e tinha um monte de Toto Workers, que são os funcionários da Totorx, assim, aí eu já olhei para a cara de todo mundo, porque assim, em qualquer outro lugar você tem que esconder isso. E na Totorx não, né? Gente, tipo, meu primeiro mês eu dei uma palestra, um lunch learning, né? Tipo, a Totorx paga o almoço e você faz uma palestra falando o que você quiser. Para todos os escritórios no Brasil, contando sobre identidade de gênero, algo que eu jamais poderia fazer em outra empresa. Falando sobre transexualidade, contando a minha história. Né? Eu entrei com diversos gaps técnicos, apesar de eu ter 17 anos de carreira, eu nunca pude escolher emprego, sempre tive que pegar aquela vaga que nenhum outro homem faria, que nenhum homem queria, com a tecnologia mais defasada que existia, com algo que ninguém mais trabalhava. Então, quando eu entrei na Totorx, eu tinha muita coisa a aprender, né? Porque é uma empresa que trabalha com tecnologia de ponta. E a Totorx apostou em mim, né? E assim, eu tenho a liberdade, né? E é uma empresa, por exemplo, hoje eu estou num projeto que, inclusive, aquele que a Mari da Autos Eventos está fazendo hoje, em que antes de entrar no projeto, é uma consultoria de software, né? A gente tem muitos clientes. Antes de entrar no projeto, eu falei, olha, a gente trabalha com determinadas tecnologias com as quais eu nunca trabalhei na vida. Não tem problema nenhum. A gente vai te ajudar, a gente vai esperar você aprender
a gente vai te dar todo o apoio e as ferramentas para que você aprenda, né? A diferença, a Totorx é uma empresa, eu sempre falo isso, que tem muitos problemas, né? Onde tem gente vai ter problema, mas é a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida, né? A gente é intencional, né? Tem a menina que trabalha lá no recrutamento em São Paulo, eu falo, agora a gente tem que contratar homem trans, porque não tem homem trans na TW ainda, né? A gente tem 4 escritórios no Brasil, eu não sou mais a única mulher transexual, eu sempre fui a única, né? Eu tenho outras mulheres trans na empresa, porque, veja, o problema é que, como você nunca trabalhou com uma mulher transexual, uma travesti, é um medo ao diferente, né? E, veja, mesmo sendo essa empresa extraordinária, várias pessoas que trabalham comigo, né, muitas não falavam comigo, algumas vieram me dizer, olha, eu lembro de um projeto que eu participei que um cara falou assim para mim, eu não falava com você porque eu tinha medo de falar com você e, de repente, falar alguma coisa errada e te ofender. Porque eu nunca falei com uma mulher trans na minha vida. É uma empresa, a liderança da empresa, eu ouço da liderança, olha, você é a primeira mulher transexual com quem eu estou trabalhando na minha vida. Você é a primeira mulher transexual com quem eu estou falando. Você é a primeira mulher transexual que eu vejo que é programadora. Sabe, tipo, é muito primeira. Então, assim, ó, eu entendo que ser a primeira nos espaços é você quebrar muitas barreiras, porque as pessoas não sabem como lidar. É muito diferente para as pessoas. E, assim, para chegar até onde eu cheguei, tipo, o meu conhecimento sobre transexualidade, identidade de gênero, não caiu do céu. Eu sei que o conhecimento das pessoas também não vai cair do céu, né? Mas, assim, ainda é muito difícil porque as pessoas têm medo de falar comigo. Nessa empresa que, assim, a gente tem um pilar, que é um pilar de justiça econômica e social, em que a gente tem, no processo seletivo, uma entrevista, inclusive eu sou uma das pessoas que faz essa entrevista, né, em que a gente quer saber do candidato quão aberto ele está para falar sobre racismo, sobre transfobia, sobre capacitismo, né? A gente não está esperando um candidato, um funcionário militante, mas a gente está esperando uma pessoa que, no mínimo, seja aberta a ouvir outras opiniões, outros modos de ser e estar no mundo, né? E isso faz essa empresa ser tão extraordinária. Complementando o que a Dani está trazendo, antes da gente começar esse bate-papo, ela estava me contando desse ambiente incrível que ela tem lá. E, gente, eu trabalho com isso. Eu nunca vi. Eu nunca vi uma empresa então, com esse Carol, nível. Porque, assim, essa questão de inclusão de pessoas com deficiência, a gente já está mais avançado no mercado de trabalho em função da questão das cotas. O que você tem visto em relação a isso, na sua experiência, o quão é importante para a própria empresa, assim, em termos de eficiência, ter esse número maior de diversidade dentro da força de trabalho? Assim? Então, eu entendo, assim, quando a gente fala de exclusão, a exclusão acontece pelo mesmo comportamento humano. As histórias são outras. Então, o motivo que a Dani é excluída é outro motivo que uma pessoa com deficiência é excluída. Ela tem a ver com o trans, mas sabe esse medo de falar? Também acontece com a gente. Então, as empresas me pedem, como tem uma agora me pedindo, para ir lá e falar como lidar com uma pessoa, tal. E aí eu volto a dizer, gente não tem regra para lidar. Mas esse medo eu reconheço como um comportamento humano de tudo aquilo que é diferente da gente, né? Então, tudo que a Dani passa em relação à discriminação dói o coração toda vez que ela fala aqui, nossa, parece que eu vou sair andando de tanta raiva que me dá. Mas se a gente olha pelo lado psicológico da psique humana, a gente entende que as pessoas foram formadas nesse comportamento. Então, você fala assim, o travesti é cabeleireiro ou é prostituta. Mas isso é um pré-conceito com base real. De fato, 90% são prostitutas. Esse pré-conceito não é errado. O que é errado é a gente acreditar que todos têm que ser. O que é errado é a gente acreditar que eles são porque querem, é acreditar que eles são prostitutas por escolha ou por
muitas falam de questão sexual mais aflorada, bobeira, nada a ver. Então, eu vejo umas coisas que são muito comuns nos relatos, né? Então, isso, para mim, já aconteceu há algum tempo, quando um cliente nosso nos pediu para ajudar uma consultoria a trabalhar a questão do negro dentro do ambiente corporativo. A gente percebe que os motivos são outros, é porque é negro, tem uma série de preconceitos estabelecidos socialmente, e o outro é porque tem deficiência. O avanço da lei ajuda muito porque obriga, e eu concordo que tinha que ser lei também contratar trans, tinha que ser lei contratar negros, tinha que ser lei ter mulheres em cargos de liderança, que está numa discussão aí em relação a cargos de conselho, tinha que ser lei, gente, contratar gordo, porque as pessoas não contratam, as empresas não contratam nem os gordos, assim, só por ser gordo já presume que não tem saúde, não vou contratar, não vou dar oportunidade. Então, se a gente olha para todas as desvantagens sociais, a gente tem um monte de gente aí para entrar nessa peneira. E lei como uma medida transitória. Eu não entendo que a lei de cotas é uma medida que tem que acontecer para sempre. A lei de cotas que ajuda empresas, pessoas com deficiência a ingressarem no mundo do trabalho, ela deve ser excluída no futuro, né? Não é possível que a gente não vai avançar enquanto ser humano para entender pessoas com deficiência de igual para igual, porque esse entendimento precisa acontecer na escola. Ela diz, a gente não faz xixi e cocô, pessoa com deficiência também não, porque banheiro acessível é uma realidade atual. Pessoas com deficiência não iam para a escola, gente, recentemente a menina não tinha o banheiro adequado que ela precisava para esvaziar a bexiga na empresa que ela trabalhava. Então, as empresas hoje, muitas vezes, não contratam porque não tem banheiro. Como não tem banheiro? Só arrumar, gente, abre a porta. Se eu, pessoa física, consigo fazer uma adaptação na minha casa, como é que uma empresa não consegue fazer uma adaptação no seu banheiro, né? Então, a gente tem questões muito parecidas por motivos diferentes, né? Então, eu acho que essa questão da evolução da cultura e a pessoa com deficiência está abrindo espaço para esse diálogo, né? Então, por que as pessoas com deficiência entram nas empresas pautadas na cota, as empresas estão acordando para esses temas, que ajuda a dar espaço na mentalidade, né? Porque eu acho que é uma mudança de mentalidade, de cultura social e cultura refletida nas organizações, para que a gente comece a quebrar esses tabus, a gente vê avanço. Então, a gente, nas empresas há 10 anos, vê muita coisa legal. Eu vou contar um caso aqui para exemplificar. Num nível que vai além, sabe? Que quando acontece a ação, você ainda olha para a ação e fala, será que não é paternalismo? Ontem eu estava na IBM, que é um cliente que esse ano ganhou o prêmio de melhor empresa para pessoa com deficiência trabalhar. É uma empresa que a gente tem orgulho de atender, porque ela não trabalha com qualquer consultoria, ela escolhe a gente a dedo, ela escolhe a gente porque tem que ter a ver com a cultura. É muito interessante o avanço que eles têm em relação a esse tema. E ontem, quando eu estava lá, as meninas falaram assim para mim, hora de você ir embora, manda um WhatsApp que nós vamos mandar uma das pessoas que são assistentes aqui para te ajudar. Acho que é assistência que ela usou a palavra. Para te levar, porque eu preciso de ajuda. Eu sou diferente de quem anda. Quem anda entra no carro e fecha a porta. Eu entro no carro e preciso guardar a cadeira. E quem vai me ajudar, né? Então, tem uma necessidade ali. É pontual, mas tem uma necessidade. E ela disse assim, daí a gente te ajuda. Eu, beleza. Na hora que eu fui embora, chegou, então, a garota que ia me ajudar. Aí eu falei, obrigada. O que você faz aqui? Você é jovem aprendiz? Não. Eu sou um cargo novo que a IBM criou para dar apoio a pessoas com deficiência. Aí, que tipo de apoio? Eu ajudo, por exemplo, tem uma garota aqui que o caminho que ela faz para ela sair numa rampa e no caminho bom para ela ir para casa, ela usa cadeira motorizada. Tem uma porta como essa aqui do auditório que precisa empurrar para abrir. E ela não consegue abrir pela deficiência dela. É ridículo. A menina tem que ir até lá para abrir a porta para a outra sair. Mas, antes dessa ajuda, ela ficava esperando, às vezes, 20 minutos alguém passar para ela poder ir embora. Então, não é ridículo. É ridículo para quem não precisa dessa ajuda. É invisível. A gente não sabia que a menina precisava de uma coisa. A empresa não, né? E ela descobriu isso dialogando, trazendo as pessoas com deficiência para contar qual é a sua necessidade. A gente vai investir naquilo que você precisa. E é um diálogo legítimo. Não é um diálogo, eu quero saber, porque daí, se for muito difícil, eu demito e arrumo outro. Não é isso. É um diálogo que, de fato, eles estão buscando soluções. Então, merece essa divulgação. Ontem eu saí emocionada de lá. Eu falei, mandando WhatsApp para
para a líder lá de diversidade, falando, olha, parabéns, vocês merecem os méritos, porque tem gente com deficiência que não consegue trabalhar, porque na hora de esvaziar a bexiga precisa passar uma sonda. Eu faço isso em mim, porque eu tenho independência física, né? Independência nos membros superiores, consigo eu mesma passar a sonda em mim, mas tem tetraplégico que não mexe braço e que não consegue. E essa pessoa pode usar essa assistência, porque é, de fato, um cuidador formado. É uma pessoa que não serve só para abrir porta. Ela serve também para ajudar uma pessoa numa transferência no sanitário, para ajudar a passar uma sonda. Ela foi formada para isso. Então, eu vejo a oportunidade que hoje a menina está lá, e tem um de manhã e um à tarde, foi o que eu descobri, para ajudar 3, 4 pessoas. Está muito pontual ali, é muito pouco, mas o leque de possibilidades que a IBM abriu para contratar a partir daí, né? Então, ela não precisa ter receio de contratar uma pessoa cega, porque alguém da equipe vai ter que buscar na portaria, ou porque alguém... Ela pode contratar quem ela quiser, que a É uma espécie de portal que vai abrir outras coisas, né? Por isso que eu falei, eu olhei para aquilo e falei, será que não é assistencialismo? Aí, quando ela começou a me contar as histórias, eu falei, não, de fato, é assim... Assim, a gente... A Totorx tem um programa chamado Transpondo Barreiras, que eu propus para a Totorx, a Totorx abraçou. Eu tenho 2 planos de saúde, né? Pago a Unimed, sou obrigada a pagar, porque se eu deixar de pagar, vou perder o objeto judicial, a ação judicial, que eu estou desde 2013 batalhando, vai deixar de existir. Então, eu sou obrigada a pagar a Unimed, e eu tenho um plano de saúde que a Totorx me paga, que é o Bradesco. Então, eu tenho 2 planos de saúde. Mas não tem um endocrinologista nos 2 planos de saúde que consiga me atender, porque assim, eu passei por 5 endocrinologistas, e o que eu ouvi eu nunca ouvi falar sobre transexualidade. Na faculdade de medicina eu tive uma aula sobre o assunto, eu não posso te ajudar, né? É extraordinariamente difícil encontrar uma pessoa que seja psicólogo ou psicóloga que saiba o que é transexualidade. Nossa, gente, isso é muito legal. A diferença... Vocês estão bem mais em desvantagem, porque quando eu disse para o meu ginecologista, eu vou engravidar, ele disse, eu nunca atendi uma mulher cadeirante, mas eu vou estudar para te atender. Olha a diferença, né? Então, assim, mesmo eu tendo um plano de saúde, eu não tenho médico, né? Mesmo eu tendo 2 planos de saúde, eu não tenho médico. Aí, o que a Totorx fez? Então, já que você vai ter que... E eu tenho que pagar do meu bolso. Eu tenho que pagar o endocrinologista do meu bolso, né? Tem uma única endocrinologista na cidade de São Paulo que atende pessoas trans. Eu tenho que pagar o urologista. Veja, primeira coisa... Eu tive que mudar eu tenho incontinência urinária, eu tive que mudar de urologista porque ficou longe para mim. E a primeira coisa, aí ele, tá, você tem dor no canal vaginal, a urinar? Então, eu não tenho um canal vaginal. Você não tem um canal vaginal? Aí ele leu assim, escrito Daniela, leu Daniela, daí eu falei assim, não, eu sou uma mulher transexual. Dele, transexual? Você é operada? Eu falar transexual, imediatamente vem a pergunta, você é operada? Aí eu, sim, das amígdalas. E aí, veja, o médico é urologista, mas ele não pode me atender. Por quê? Acho que eu tenho um corpo de um ET, né? Ele não estudou o corpo, porque o meu corpo é tão humano quanto o corpo de qualquer outra pessoa humana. Ele, olha, infelizmente não posso te atender. Aí eu tenho que pagar o urologista do meu bolso. Dani, eu também tenho, viu? Especialistas têm uma dor que é bem específica da lesão medular, e eu só encontro médico bom pagando. Gente, mais alguma pergunta? Mas estavam do Transpondo Barreiras. Eu ia terminar. Vai, Dani. Desculpa. E aí, o que a Totorx fez? É que, no caso de pessoas trans, não tem no curso de medicina, em nenhum lugar no país, os cursos de medicina no Brasil não falam sobre transexualidade. É um problema do curso de medicina. Com certeza. Né? Então, faz o seguinte, você vai pagar do seu bolso e a Totorx vai reembolsar os médicos para você. Que outra empresa faria isso? Né? A gente tem um programa que chama TW University. A pessoa que não tem experiência no mercado de trabalho, a Totorx manda para a China ou para a Índia para ficar 1 mês e meio lá estudando, porque a Totorx tem alguns escritórios na Índia e alguns na China, para fazer uma imersão na cultura da Totorx e aprender o que é a cadeia do desenvolvimento de software. Né? E aí a gente vai agora mandar pessoas trans, e hoje, antes de vir para aqui, a gente fez uma reunião para a gente entender quais são as necessidades que as pessoas trans têm para conseguir fazer essa movimentação. Por exemplo, a gente sabe que para as pessoas irem para a Índia, elas fazem uma escala em Dubai. Só que em Dubai é crime ser transexual. Eu tenho 2 amigas travestis que, assim que elas pisaram no aeroporto de Dubai, elas foram presas. Logo, a Totorx não pode... em mais de
acho que está chegando a 30 países, a homossexualidade é um crime e, por conseguinte, a transexualidade e a travestilidade também. Na Índia, por exemplo, é crime ser transexual. Né? Ser homossexual está no Código Penal. Né? A Inglaterra, os países colonizados pela Inglaterra criminalizavam a homossexualidade. A Índia foi colonizada pela Inglaterra. Aí a Inglaterra derrubou isso do Código Penal e os países que foram colônia na Inglaterra, em sua vasta maioria, mantiveram. Né? A Jamaica manteve, a Índia manteve. Então, assim, como que a gente vai fazer este movimento para dar oportunidade para uma pessoa trans sem que, por exemplo, ela seja presa? Né? Então, veja, que outra empresa teria este cuidado? Né? Quando a gente foi contratar um jovem aprendiz, que era um menino trans que não tinha modificado os documentos, a gente se juntou o marketing, né, o financeiro, os setores da TW. Né? Por exemplo, a gente almoça num restaurante ali perto, eu notei que, veja, são coisas que só a pessoa que passa ela vai notar isso. A gente tem o vale-refeição, e aí tem uma fila, daí a pessoa que está no caixa, ela pede todos os vale-refeições para ir adiantando. Aí ela chama o nome da pessoa alto. Aí a primeira coisa que eu falei para a Totorx, olha, a gente precisa ter um nome social da pessoa no vale-refeição. Então, a gente tem que entrar em contato, era a Sodexo, agora é a Ticket. A gente tem que entrar em contato com a Sodexo para poder não ter o nome do registro civil no vale-refeição. A gente tem que entrar em contato com a SP Trans para não ter o nome do registro no Vale Transporte. A gente tem que ver todos os e-mails, né, corporativos. A gente tem que ver a questão do ponto. Não pode ter o nome do registro civil. E a Totorx fez tudo isso. No plano de saúde, a gente tem que falar... É que, no caso, gente, quando eu mudei o meu sexo nos meus documentos, eu liguei para a Unimed e falei, olha só, eu mudei o meu sexo, o meu nome, e eu preciso que vocês façam uma mudança. É a Unimed para mim. Não, mas a gente não pode fazer isso. Eu falei assim, como assim vocês não podem fazer isso? Ah, porque se a gente mudasse aqui o sexo, você ia ter direito a exames que você não teria direito. Deu, como assim? Ah, por exemplo, o Papa Nicolau. Aí eu falei assim, olha só. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou fazendo um pedido, é um mandado judicial. Né? O judiciário paulista, eu tenho um mandado judicial determinando que você mude isso. Né? Então, aí, quando você fala nestes termos, né, aí pronto, a coisa muda de figura. Né? Mas, mesmo falando nestes termos, veja, eu fui no urologista deste plano, e aí, quando eu fui lá no laboratório fazer os exames que ele me pediu, aí a moça me chama no canto, Daniela, o quê? Ah, o médico pediu aqui um exame que só se pede para homens. Deu, como assim um exame que só se pede para homens? Ah, que está pedindo espermograma. Aí, o que é um espermograma? Ah, a gente fala para os homens se masturbarem, a gente recolhe o sêmen dele. E aí eu falei assim para a mulher, bom, então, né, eu não vou fazer esse exame. Né, ele deve ter se confundido. E aí, isso que eu já tinha dito para o urologista, olha só, veja, quando você... Mas você não precisa fazer esse exame? Quando você é uma mulher transexual ou uma travesti, só um adendo, travesti é sempre no feminino. Falar o travesti é preconceito. As travestis, né? É uma identidade bem brasileira e bem latino-americana. Não existe. O travesti é uma coisa bem preconceituosa. As travestis e as mulheres transexuais que se hormonizam, né? Você tem alguns efeitos colaterais. O antiandrógeno é uma medicação que faz o seu corpo parar de produzir testosterona. 98% das pessoas que nascem com testículo, 98% é produzido pelos testículos e 2% pelas suprarrenais. Quando você toma antiandrógeno, os seus testículos param de produzir testosterona. Um dos efeitos colaterais... Então, assim, ó, você parou... Primeiro, você vai ter todo o seu sistema reprodutor atrofiado, né? Você perde a libido completamente... Né? Tipo, você vira uma árvore, você não tem mais qualquer desejo sexual. Né? A testosterona é um hormônio que coloca o seu corpo em atividade e os estrógenos em repouso. Né? Então, você aumenta a sua possibilidade de ter depressão. Se você já tem propensão à depressão, você se ferrou. Né? Você fica mais cansada, né? Você tem... óbvio, né? Uma vez que seu corpo parou de produzir testosterona, você vai perder massa muscular e você vai perder... Eu tenho, inclusive, faço reposição de cálcio porque eu sou pré-osteoporose. Né? Eu tenho perda anormal de massa óssea por usar estrógeno. E assim, o pênis e todo o aparelho reprodutor, eles vão atrofiar. Ele não vai mais conseguir ter função erétil. Você não vai
você não vai ter mais ereção, você não vai ter mais ejaculação, como no caso do homem trans. O homem trans que toma testosterona, ele para de menstruar, ele aumenta a chance de, como os ovários e os úteros param de ter a função que eles teriam, é mais provável que ele tenha um câncer. Então, os homens trans precisam fazer uma esterectomia, que é bem diferente da esterectomia que a mulher cis faz quando ela tem câncer, porque no caso do homem trans, a esterectomia une o canal vaginal com o canal da uretra para que ele consiga fazer xixi em pé, né? E aí, o homem trans que tem necessidade de fazer a metoidioplastia, que é a construção do neofalo, a cirurgia, a esterectomia é uma pré-cirurgia para fazer o neofalo, porque aí você une, porque o homem trans também ele não consegue usar um banheiro masculino, né? Então, veja, você toma testosterona com 2, 3 meses de testosterona, você já está com a cara barbada, ninguém mais te reconhece como mulher, porque barba é um signo muito masculino. Então, assim, ninguém mais vê o cara como uma mulher, lê ele como uma mulher, vai todo mundo ler ele como homem, né? Mas ele não tem não vai conseguir se socializar, por exemplo, ele não vai conseguir ir na praia, porque ele não consegue tirar a camisa dele, porque ele tem mamas. Então, ele precisa fazer uma cirurgia para remover a mama, a cirurgia chama mamoplastia masculinizadora, e precisa, no mínimo, fazer essa esterectomia ligando o canal vaginal com a uretra, para ele conseguir urinar em pé, porque, geralmente, banheiros masculinos têm um mictório, e o vaso está destruído, né? Banheiro público é assim que funciona. Então, aí os homens estão todos urinando em pé num mictório e o cara não consegue urinar, né? Então, assim, e no caso, são os efeitos colaterais no caso do homem trans. No caso do homem trans é o contrário. Aumenta, tipo, 10, 20 vezes a vontade que ele tem de fazer sexo, né? Porque ele está colocando doses de testosterona, que é um hormônio que te dá libido. E no caso da mulher trans é o contrário. Então, você não tem mais ejaculação, você não tem mais ereção, você vai ter o seu aparelho atrofiado, né? E você não vai ter mais tesão, você não vai ter mais libido. E é um processo... E veja, você não vai recuperar. Na verdade, assim, quando eu comecei a passar por tudo isso, eu fui falar com a endocrinologista do HC, uma mulher cisgênera médica. Eu namorando, né, o meu namorado, ele só tinha se relacionado com mulheres cisgêneras até então. Eu fui a primeira mulher trans com que ele se relacionou, né? E aí eu falei assim para ela, olha só, ele tinha uma vida sexual ativa com as mulheres cis com as quais ele se relacionava, e eu disse para ela, olha, eu lembro vagamente que sexo, né, é uma coisa boa, me parecia uma coisa boa. Então, eu gostaria de ter, às vezes, desejo sexual, porque eu nunca tenho... Imagina, o cara está com você, né, em que pesem suas exceções, né, o homem vai ter vontade de transar, assim como as mulheres, né, mas eu estava com um homem, no caso. Né, ele vai ter vontade de transar algumas vezes, e eu nunca tenho vontade de transar. Aí eu falei para a endocrinologista que eu gostaria, às vezes, de ter vontade de transar. Daí ela disse assim para mim, mas se ele se relacionava antes com mulheres cisgêneras, então ele sabe que mulher não é igual ao homem. O homem está pronto para trepar o tempo inteiro. Mulher não. Mulher tem que contar uma história, não é todo dia que ela está afim. Aí, e ela é uma mulher cisgênera. Aí, na hora que ela falando isso, eu me lembrei de todas as minhas amigas cis que transam mais que homens. Aí eu pensei, meu Deus, então será que elas são anormais? Machismo puro. Aí ela falando assim, então, Daniela, fica tranquila, porque mulher é assim mesmo. Sabe, mulher não tem vontade de transar. E eu falei assim, gente, uma médica me dizendo isso. Então, assim, esse processo chama processo transexualizador. É um nome horrível, parece entra a salsicha e entra o porco e sai a salsicha. O processo transexualizador do SUS, ele impõe que você tem que ser... É por isso que eu falei que a hormonização para mulheres transexuais e travestis é castração química. Ele impõe que você tenha que estar, no mínimo, né, sob efeito de tudo isso que eu acabei de dizer. Porque se você conseguir estar há no mínimo 2 anos sem ter qualquer vontade de transar, você está pronta para ser mulher. Porque mulher é assim mesmo, pensando numa cultura machista em que mulher não pode ter prazer sexual. Gente, eu queria agradecer muito vocês assim, pela abertura, vulnerabilidade, essa generosidade de compartilhar essas histórias de vida lindas que vocês têm. E eu acho que foi uma conversa muito humanizadora. Assim, para mim, eu aprendi muito. Então, espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para a gente aqui, que ficar conversando é sempre muito bom. Queria agradecer a compreensão de vocês por a gente ter ficado aqui 30 minutos a mais, mas eu acho que merecia, porque essa conversa foi muito importante para a gente aprender muitas coisas. E eu queria dizer que a gente vai continuar convidando vocês para os eventos. Em breve a gente
vai ter mais novidades e o livro vai sair em 2019. Tá? Obrigada, Muito Rodrigo. obrigado. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Gente, obrigada por ouvirem a nossa história aqui. Valeu. Muito obrigada, adorei te conhecer também. Muito obrigada por termos compartilhado este espaço e muito obrigada pelo convite de todo mundo que está aqui. Obrigado, gente.